Capítulo 5. A moça árabe dançava à luz bruxulenta das fogueiras do acampamento. De um cordão enfeitado de pedras preso aos seus quadris, pendiam véus que esvoaçavam, seguindo os movimentos cadenciados que ela fazia. As costas e o ventre estavam descobertos, e a pedra presa no umbigo cintilavam conforme os movimentos. Os braços estavam enfeitados com braceletes e os tornozelos com pequenos guizos que ela fazia soar, acompanhando o ritmo sensual da música. De repente, a melodia parou, e a dançarina continuou a movimentar o corpo só ao som dos tambores. Aproximou-se do tapete onde o sheik estava sentado, ao lado de Diane, e curvou-se diante dele, sempre movimentando os quadris e o ventre cadencialmente. Ele se inclinou para a frente e colocou uma corrente de ouro no pescoço da moça. Iris jogou os cabelos para trás e olhou firme para Kazem. Os olhos escuros e enormes pareciam suplicar algo, mas ele apenas deu uma risada lacônica e continuou a comer. Quando Diane se deitou para dormir, ainda ouvia o ritmo compassado da música. Pensou até que nem fosse conseguir adormecer, porém não foi o que aconteceu. Momentos mais tarde, acordou sobressaltada, sentindo que alguém a sacudia de leve. Sentou-se atordoada e viu uma figura ao lado da cama. "Sou eu, Iris", murmurou uma voz ao ouvido de Diane. "Trouxe um cavalo, está aí fora, e aqui está a roupa para você usar no deserto." Mas ainda é noite. Sonolenta, Diane saiu da cama. "Onde está o sheik?" perguntou enquanto colocava a roupa. "Está dormindo, depressa. Não quero que ele acorde e me encontre aqui. Peguei um dos melhores cavalos dele, está selado." Diane não pôde deixar de imaginar Kazem dormindo na cama de Iris, depois de ter desfrutado o prazer da companhia da jovem. "Não sei como lhe agradecer. Sei que está se arriscando e eu sou-lhe imensamente grata. Se você conseguir fugir antes que ele descubra, então estarei recompensada." Iris examinou a figura de Diane, vestida com roupa de homem. "Agora sim, parece mesmo um rapaz. Espero que saiba cavalgar como um homem." Diane a tranquilizou quanto a isso. "Você se lembrou do cantil com água? É claro, está aqui. Agora vamos." Iris desamarrou o animal e ficou parada com os cabelos negros soltos sobre os ombros. Diane não pôde deixar de admirá-la. "Fuja depressa. Espero que não nos encontremos novamente." "Eu também." Diane bateu levemente com os calcanhares na barriga do cavalo e, assim que o animal reagiu ao seu comando, percebeu que realmente Iris arranjara uma das melhores montarias do sheik. A galope, afastou-se rápido das tendas do douá. A areia abafava o som das patas. À medida que o acampamento ia ficando distante, Diane sentia aumentar a euforia, a tal ponto que nem chegava a se preocupar com o que teria de enfrentar depois que o sol nascesse. O dia ficasse abrasador e as areias se estendessem diante dela a perder de vista. Seu objetivo principal, por enquanto, era se afastar o máximo possível do sheik Kazem, pois sabia que ele iria procurá-la assim que notasse sua ausência. Não em consideração a ela, é claro, mas simplesmente para impedi-la de chegar a Dar Zerizim. Diane não tinha a menor intenção de procurar a polícia e provocar um escândalo. No entanto, o sheik poderia pensar que faria isso. Ela só queria telegrafar para o avô dizendo que estava voltando para casa. Sentir-se segura outra vez na velha casa na Bretanha, em companhia do avô, era o que ela mais desejava. O céu começava a mudar de cor, passando dos tons de lilás para o dourado suave. Uma brisa acariciava o rosto dela e Diane respirou fundo, como se quisesse fazer uma reserva de ar fresco para quando o sol tornasse quase impossível respirar. Temia o amanhecer, pois sabia que então começaria a sentir sede e o cavalo ficaria mais lento. Olhou ao redor e ficou imaginando como alguém poderia amar o deserto. A imensidão era intimidante. Contudo, seu avô dizia amar, e o homem de quem estava fugindo falava do deserto com um amor que jamais demonstraria por nenhuma mulher. Diane percorreu a paisagem ondulante e dourada que para ela parecia um oceano petrificado. Impressionante, aterrador, algo realmente indescritível. O cavalo continuava o galope elegante, golpeando a areia com seus cascos firmes. Passaram por um agrupamento de rochas, e ela viu de relance um gato selvagem fugindo de um gavião, que se preparava para atacá-lo. De vez em quando, via a ossada de algum animal, mas nada de trilhas por onde passassem caravanas cruzando o deserto.
Diane sabia que elas eram assinaladas por pedras empilhadas, indicando a localização de um oásis ou de uma cidadezinha. Enquanto não encontrasse uma dessas marcas, sabia o quão vulnerável estava, à mercê do deserto e do homem do qual tentava desesperadamente escapar. Sabia que ele não pouparia esforços para encontrá-la. Kazim era como o deserto. A força e o perigo corriam em suas veias. Não iria deixar escapar assim a oportunidade de vingança que esperava por tantos anos. Os olhos dela começaram a doer com a claridade excessiva. O sol fazia a areia brilhar. Os grãos pareciam cristais cintilando. O calor começava a ficar insuportável. Sentindo a garganta seca, procurou pelo cantil. Tomou um gole do líquido e imediatamente cuspiu tossindo. O gosto era horrível. A água estava misturada com sabonete perfumado para que ela não pudesse bebê-la. Diane ficou olhando para o cantil inconformada. Não podia acreditar que alguém pudesse ser tão cruel a ponto de fazer uma coisa dessas. Ainda mais uma garota como Iris. Ficou chocada e depois sentiu medo. Não sabia quanto tempo levaria até achar um oásis, e a única água que possuía não servia para matar sua sede. Ela se lembrava muito bem da sensação horrível de ter sede no meio do deserto. Uma onda de raiva a invadiu. Por que Iris fizera uma coisa dessas? Isso parecia vingança, mas por quê? Afinal, o Sheik passara a noite com ela. Ou será que não? Será que ele não dormiu na tenda de Iris? Suspirando, pendurou o cantil na sela. Não poderia usar aquela água para beber, mas poderia usá-la ao menos para umedecer a pele, o que lhe proporcionaria um certo alívio. O sol já estava alto e quente. Com certeza, ao meio-dia, pareceria uma labareda de fogo. Então, ela e o cavalo seriam forçados a descansar, a procurar uma sombra perto de um agrupamento de rochas. Os animais selvagens não atacam a essa hora causticante, só quando começava a anoitecer, horário em que eles saíam para caçar. Ah, se ela tivesse a sorte de encontrar uma trilha de caravanas, marcadas pelas patas dos camelos e pelos excrementos dos animais. Nessa região, os camelos são os navios do deserto, que deslizam pelo oceano de areia. São muito mais resistentes do que qualquer veículo motorizado. Suportam o calor muito bem e percorrem longas distâncias sem beber água, pois possuem um reservatório próprio em seu organismo. Transportam pessoas e mercadorias desde os tempos bíblicos. Diane, que gostaria tanto de ouvir as histórias do avô e ficava fascinada por elas, sentia agora na pele os perigos do deserto. Cavalgava segurando as rédeas com firmeza e olhando ao redor. Acima de tudo, precisava manter o controle do cavalo e de seus próprios nervos. Não podia de modo algum se descontrolar, ficar nervosa. Pelo menos ela estava livre. Não era mais prisioneira de um homem impiedoso que pretendia cobri-la de infâmia. Se for seu destino morrer nessa terra estranha, ao menos morreria com dignidade. Só de pensar nele sentiu horror e olhou para trás com medo de vê-lo em sua perseguição. Mas não havia nada, a não ser a infinita extensão de areia pontilhada aqui e ali, por formações rochosas que pareciam gigantes. Um arrepio lhe percorreu a espinha. Era um lugar terrível para ficar sozinha. Felizmente, tinha a companhia do cavalo, afinal, era um ser vivo. Percebeu então que ele estava bem mais lento e que começava a suar. Imediatamente fez com que diminuísse o passo, pois sabia que, se o animal suasse demais, iria querer rebeber e, não encontrando o precioso líquido ali, poderia muito bem voltar em disparada para o douar, obedecendo ao instinto de matar a sede. O avô lhe contara que os árabes treinavam seus cavalos, tal como seus gaviões, para que soubessem voltar para casa e atender aos assobios do dono. "Calminha, meu rapaz", disse ela, inclinando-se para a frente. "Calminha, meu rapaz", disse ela, inclinando-se para a frente e acariciando o pescoço do animal. "Logo encontraremos um lugar para nos abrigarmos ou, quem sabe, a gente tem a sorte de achar a trilha dos camelos." Nesse momento, Diane parou boquiaberta e ficou olhando incrédula para uma pilha de pedras redondas bem diante dela. Ali estava o marco que tanto desejara encontrar. Logo, ela localizou a inconfundível trilha, um caminhozinho de areia batido, com sinais recentes da passagem de alguma caravana. Não era miragem, Diane suspirou aliviada, e murmurou uma prece de agradecimento. Talvez a trilha não conduzisse a Dar Serizi, mas de qualquer forma deveria levar para fora das regiões ermas e perigosas do deserto, para longe do pesadelo de estar perdida e sem água.
Guiou o cavalo para a trilha e sorriu quando o viu farejar o ar, como se já sentisse o cheiro de um oásis ou uma cidade onde pudesse descansar e matar a sede. Diane tinha um pouco de dinheiro numa bolsinha de couro e sentia-se confiante. Tinha certeza de que conseguiria chegar à sua casa na Bretanha. Entretanto, sabia também que levava consigo lembranças marcantes que não iria esquecer tão fácil. À medida que percorria o caminho, Diane ia vendo os restos deixados pela caravana de nômades que passara por ali. Deu graças a Deus por eles terem deixado vestígios e também por não tê-los encontrado. Se ela já achava rude o Sheik Kazim, imagine então como não seriam os nômades. Afinal, eram pessoas que levavam a vida selvagem e sem lei no meio do deserto. Quantas vezes ela não ouvira histórias aterradoras sobre o tráfico de escravas brancas naquele confim de mundo? Moças que caíam nas mãos desses nômades rudes e eram vendidas nos bordéis das cidades maiores e ali afundavam na lama do vício e da degradação. Apesar da temperatura estar altíssima, Diane sentiu outro arrepio de horror só de pensar numa coisa dessas. Pressionou o cavalo para que andasse mais depressa, assim que vislumbrou algumas palmeiras e habitações. Ali deveria haver alguma autoridade a quem Diane pudesse recorrer. Já havia até preparado uma história para contar. Diria que tinha se perdido e que alguns árabes de uma tribo muito gentil lhe haviam dado abrigo e aquele cavalo para que pudesse voltar a Dar Zerizi. Naquele momento, tudo o que precisava era que lhe indicassem o caminho para essa cidade. Lá, ela pegaria a bagagem que ficara no hotel e embarcaria de volta para a França. As coisas que ela achara tão assustadoras havia algumas horas, agora lhe pareciam muito simples. Conseguira escapar do Sheik e conseguiria voltar para a França. Não via a hora de chegar em casa. Na imensidão do deserto, entretanto, a noção de distância ficava alterada e, quando se avistava uma cidadezinha que parecia próxima, demorava-se muito ainda até se chegar a ela. E foi o que aconteceu. Diane cavalgou mais de 1 hora até que pudesse ver de perto a muralha que protegia as moradias. Havia no ar um cheiro forte de eucalipto, e o lugar era circundado por várias árvores, algumas com tronco largo, parecendo couro de crocodilo, e folhas grandes. Diane conduziu o cavalo por uma alameda sombreada, e foi enorme o alívio que sentiu, depois de ter passado tantas horas exposta ao sol inclemente. Respirou fundo várias vezes. O ar ali era fresco, pois a área de árvores era tão grande que chegava a formar quase um bosque, cheio de perfumes estranhos e cantos de pássaro e cigarras. Algumas árvores estavam carregadas de frutos. "Estamos salvos!" exclamou ela, desmontando. Segurou com firmeza a rédea, fazendo com que o cavalo abaixasse a cabeça. Então, aproximou-se e afagou o focinho do animal. "Como vou fazer para devolvê-lo a seu dono?" Ela diria que fora o povo de Beniaran que lhe dera hospitalidade e pediria que devolvessem o cavalo ao Cadi. Ninguém imaginaria que ela tivera de fugir dele. Agora, tudo isso já passara. Poderia esquecer as coisas que Kazim dissera e os beijos que ele a forçara a dar. Será que poderia mesmo esquecer? Segurando o cavalo pela rédea, Diane cruzou o portal de entrada e viu-se numa enorme praça, onde havia várias fileiras de bancos, protegidos do sol por toldos que formavam arcos. Era meio-dia e o local estava quase deserto. Não havia muitas pessoas por ali, a não ser algumas que cochilavam à porta de suas casas. Diane precisava encontrar alguém que a levasse até alguma autoridade. Olhou ao redor e viu um garoto maltrapilho catando lixo ali perto. Então pegou algumas moedas da bolsinha e aproximou-se dele. O rapaz ergueu a cabeça e encarou Diane assim que ouviu o ruído de passos, mas, quando viu a cor dos olhos dela, dos cabelos e da pele, imediatamente deu um passo para trás amedrontado. "Não tenha medo", disse Diane em francês, sabendo que muitos falavam essa língua para pedir esmolas aos turistas. "Não vou lhe fazer nada. Eu lhe darei dinheiro se você me mostrar onde fica a prefeitura ou onde haja alguma autoridade com quem eu possa falar. Com esse dinheiro, poderá comprar comida." Os olhos escuros do menino brilharam ao ver as moedas, e ele estendeu a mão para pegá-las. Entretanto, Diane fechou a mão. "Não, primeiro mostre-me a casa da autoridade, depois lhe darei o dinheiro, certo?" O menino examinou-a da cabeça aos pés como se estivesse indeciso, sem saber se ela era homem ou mulher. Diane sorriu, lembrando-se de que estava com roupas masculinas e de que deveria estar mesmo com uma aparência muito estranha. "Ouça, você vai trocar esse dinheiro por esse lixo que pegou?" Ela perguntou, mostrando de novo as moedas.
O menino olhou para os restos de comida que pegara do lixo e de repente jogou tudo fora. Venha, ele falou, chamando-a com um gesto. Diane suspirou de alívio e seguiu, sempre segurando firme a rédea do cavalo que caminhava ao seu lado. Atravessaram a praça, passaram por uma ruazinha estreita com lojas e casas velhas, até que viraram umas esquinas e entraram numa rua muito larga, com casas grandes, pintadas de branco, varandas em arco e pátios internos. Entre elas, destacava-se uma velha mesquita, circundada por palmeiras. Apesar de antiga, estava bem conservada. As paredes eram de pedra e as torres verdes. As portas e as janelas eram ovais e alongadas. Vista de perto, a porta principal era toda esculpida, formando estranhos desenhos. Continuaram a caminhar e passaram diante do mercado, onde se vendia artesanato de cobre, artefatos de couro, incenso, perfume, sedas e pedrarias. Só que aquela era a hora da siesta e tudo estava fechado. Então, o menino parou diante de uma enorme construção, cercada por um muro alto, onde havia um portão de ferro. Parecia um palácio. Casa do H, disse ele com um olhar de expectativa. Diane tentou abrir o portão, mas devia estar trancado, e parecia não haver ninguém por ali. Olhou para o garoto e perguntou se não havia outro meio de entrar. Ele respondeu que não, e fez um gesto, indicando que ela deveria chutar o portão. Diane achou que não seria uma atitude gentil, porém parecia não haver outra maneira de atrair a atenção. Fez o que o menino disse e imediatamente ouviu os latidos de um cachorro. Obrigada, ela agradeceu, entregando as moedas ao garoto. Ele a olhou e sorriu com candura. Em seguida, pegou o dinheiro e desapareceu correndo. E lá ficou Diane, esperando que lhe abrissem o portão. Bruscamente, ele se abriu e surgiram 2 homens de túnica. Um deles segurava com firmeza a coleira de um enorme cão de guarda. Ambos olharam-na da cabeça aos pés, analisando-a. Depois, um dos homens olhou para o cavalo, que estava um tanto inquieto por causa do cachorro. Aproximou-se mais e examinou o cavalo de perto. Em seguida, disse algo em árabe para o companheiro. Gostaria de falar com o prefeito, o H. Diane falou em francês. Preciso que ele me ajude a chegar em Dazerizi. Será que poderiam fazer o favor de me levar até ele para que eu explicasse pessoalmente? O guarda mais alto olhou para Diane de senho franzido. Depois, apontou para o cavalo e perguntou para ela como conseguir o animal. Imediatamente, ela contou a história que inventara. Disse que o cavalo era emprestado, mas daí o guarda tocou no ponto fraco, perguntando por que alguém de Beni Haran não a escoltara até Dazerizi. Ela estava bem longe da cidade, distanciara-se rumo ao sul. Quero falar com o chefe de vocês, disse ela nervosa. Quer fazer o favor de me levar até ele? Sou europeia e quero voltar para casa. O guarda conversou com o outro em árabe. Diane estava cansada e com sede. O tornozelo estava doendo e ela começando a ficar com medo. Será que a situação não piorará? Agora estava numa cidade estranha com um cavalo puro sangue que sabia que nenhum árabe emprestaria a uma mulher. Será que a ajudariam? Acompanhe-nos, moça. Diane hesitou por instantes, mas imediatamente um dos guardas pegou a rédea do cavalo e não lhe restou outra alternativa senão acompanhá-lo. O outro fechou o portão assim que ela entrou. O pátio era cheio de fontes, algumas de mármore. O local parecia calmo e repousante. Havia exatamente 7 fontes e Diane começou a ficar cada vez mais desconfiada e apreensiva. A senhora está cansada, deve ter cavalgado muito, não foi? Preciso falar com alguém que possa me ajudar. Que lugar é esse? Quem manda aqui? E o H? Quero falar com ele. A senhora vai vê-lo. Um dos guardas a segurou pelo braço e conduziu-a para dentro. O H não está em casa agora, mas assim que ele chegar, será avisado de sua presença aqui. Enquanto isso, vou levá-la para comer e beber algo. Por aqui, faz favor. Apesar da desconfiança e do medo, ela o seguiu. Não havia mais nada a fazer. O outro guarda encarregou-se do cavalo. Entraram em um saguão cheio de arcos. O chão de mosaico estavam enfeitados com tapetes lindíssimos. Havia vários divãs nos recantos e diante deles, mesas baixas de madeira entalhada. O lugar era tão extravagante que Diane sentia-se como num pesadelo. Tudo era muito estranho, e ela estava mais nervosa ali, naquele ambiente desconhecido, do que no deserto. Perfumes exóticos invadiram-lhe as narinas. O árabe indicou-lhe um divã, dizendo-lhe para se sentar, e ela obedeceu pouco à vontade.
A senhora será servida de água e comida, ele informou, mal disfarçando a curiosidade com que olhava para os cabelos dela. Diane fitou e ergueu o queixo com ar de desafio. Diga-me, vou poder ver o Agar ainda hoje? Sabemos que ele está para chegar, mas não temos certeza se será hoje. Ah, meu Deus, ela mordeu o lábio. Não há outra pessoa que possa me ajudar? Só quero que alguém me conduza a Dazarizi. Uma vez lá, pego minhas coisas no hotel e embarco de volta para casa. Preciso embarcar o quanto antes e tenho certeza de que o H não se importará de alguém me acompanhar até Dazarizi. Ao contrário, o H não gostaria que a deixássemos partir sem que ele tivesse tido a oportunidade de falar com a senhora. Além disso, há o problema do cavalo. Mas eu já expliquei, Diane bateu os pés com impaciência. Eles me emprestaram o cavalo e o animal não sofreu nada, sou boa amazona. Deve ser mesmo. O animal é um garanhão puro sangue e poucas mulheres sabem lidar com um cavalo desses. A senhora percebeu que ele tem uma pequena marca na parte traseira? Deve ser a marca de Beniaran, não é? Eu lhe contei que eles foram muito gentis comigo. Continuo achando que seria muito mais gentil da parte deles terem mandado uma escolta acompanhar a senhora. O deserto é imenso e poderia ter se perdido. Além do mais, a marca que há no cavalo significa que ele só pode ser usado pelo líder da tribo. Portanto, acho melhor que consiga explicar ao H como conseguiu montar nesse precioso animal. Enquanto isso, vou mandar servirem-na. Não roubei o cavalo, disse ela com raiva. Quero que ele seja devolvido a Beniaran. Pode ficar sossegado, ele será devolvido. O guarda saiu da sala e a cortina de miçangas fechou a entrada de novo. Diane levantou-se como se quisesse fugir dali, mas logo desistiu da ideia, percebendo o quanto estava cansada. Precisava comer e descansar, era o mais sensato que tinha a fazer. Tomara que o dono da casa chegasse logo, assim poderia providenciar sua saída daquele país que só lhe trouxera infortúnios. Com uma careta de dor, tirou a bota e começou a massagear o tornozelo machucado. Qual seria o castigo para quem rouba cavalos? Ela ouvira dizer que, em certos lugares do Oriente, mandava-se cortar a mão de quem roubava. Olhou para fora e, ao ver a janela gradeada, teve a sensação de estar prisioneira. Percebeu também que havia alguém de guarda na entrada, talvez para impedi-la de sair. Sentiu um calafrio. Depois, sentiu-se injustiçada e uma onda de raiva a invadiu. Como essa gente se atrevia a aprisioná-la? Ela diria algumas coisinhas a esse H quando o encontrasse. Imagina, ela, ladra de cavalos, e tudo por causa daquele maldito Sheik Kazim. Por causa dele se metera naquela complicação toda. Ainda bem que não o veria nunca mais. Nesse momento, uma criada surgiu, trazendo comida e café. Diane agradeceu e começou a refeição, apesar de estar ressentida com o guarda lá fora. Era de admirar que lhe tivessem trazido uma refeição tão deliciosa. Já que era prisioneira, deveriam ter lhe dado só pão e água. Ela comeu tudo com apetite e tomou café. Depois, sentindo-se reanimada, foi até a janela para ver a paisagem. Ficou surpresa com a beleza do jardim cheio de flores. Ah, se pudesse sentar-se lá, em vez de ficar presa naquela sala sombria. Foi até a porta e afastou a cortina. Imediatamente, o árabe que estava ali parado virou-se para ela. Diane pensou que fosse desmaiar ao ver aquele rosto marcado pela cicatriz. Você? O coração dela batia descompassado ao reconhecê-lo. Em pessoa, ele a olhou com ironia. Esperei até que terminasse de comer. Não queria estragar seu apetite, Diane. O que está fazendo aqui? Mandaram buscá-lo? Minha querida, moro aqui. Como assim? Disseram-me que quem mora aqui é o H? Pois é, ele fez uma reverência. E você está diante dele, Diane. Será que não percebeu que o meu cavalo a trouxe a Shemara? Ah, essa não. Diane sentiu uma fraqueza nas pernas e deixou-se cair no divã. Bem que ela desconfiara ao ver as 7 fontes no pátio. Continuou a olhar, incrédula, para a figura daquele homem de quem tentara fugir. Se não fosse pela inteligência de Rum, você estaria correndo perigo de vida, disse ele severo. Mas parece que acha que sou mais perigoso do que o deserto. Sim, acho mesmo, ela murmurou, sem conseguir desviar o olhar daquele rosto moreno e autoritário. O que vai fazer comigo agora? Punir-me como se eu fosse um mero ladrão de cavalos? Até que não seria má ideia. Vai me dizer quem a ajudou a fugir do Douar ou quer que eu adivinhe? Vi o cavalo pastando e resolvi pegá-lo, mentirosa! Exclamou com a voz carregada de ironia. Os cavalos são muito valiosos e, portanto, muito bem guardados. Foi alguém de minha confiança que lhe deu Rum. Sabe,
Você cavalga bem melhor do que eu imaginava. Espero que tenha examinado seu cavalo para se certificar de que não causei nenhum mal a ele. Sem dúvida, você aprendeu a montar muito bem. Se tivesse feito algo errado com um garanhão puro sangue como Rum, ele a teria jogado para fora da cela. Fico contente em saber que não perdeu a coragem. Ele sorriu. Essa é uma das coisas que admiro em você, Diane. E sem dúvida, por causa dessa admiração, Iris ficou enciumada e resolveu ajudá-la a fugir. Só que você foi ingênuo ao confiar nela. Ela me deu um cantil com água de sabão. Está vendo? Acho que aquela garota está precisando de uma lição. Vou dar um jeito nisso. Ele a fitou nos olhos. Parece que você gostou da dança de ontem à noite. Estava tão interessada que nem percebeu que, durante o espetáculo, um de meus homens veio falar comigo. Ele acabava de chegar de Dazerezy. Eu devia ter falado com você ontem à noite, Diane. Só que, ontem à noite, você estava pensando em outra coisa, não é? Mas o que tem para me dizer? É sobre meu avô? Por que diz isso? Porque estou sentindo, porque quero voltar para ele e você precisa me deixar ir. Tenho de lhe dizer algo, Diane. Ele a segurou pelo braço com firmeza. Fui informado de que chegou um telegrama para você no hotel, pedindo-lhe que voltasse para casa. Philip Ronay sofreu um ataque do coração e foi levado para o hospital, onde morreu antes de voltar a si. Sinto muito, mas não irá vê-lo nunca mais, Diane. Ronay descansou para sempre. Ela ficou atordoada e, instintivamente, agarrou-se ao manto do sheik. Ele a abraçou e afagou-lhe os cabelos. Diane aceitou o afago passivamente. Estava magoada demais para ter qualquer reação. Nem mesmo conseguia chorar. Estava chocada. É verdade? Murmurou ela. Sim, infelizmente para você. Ele morreu por sua causa. Você queria torturá-lo. De repente, ela sentiu um desejo enorme de ferir o homem que a abraçava. Num impulso rápido, arrancou a faca que ele trazia presa à cintura e cravou-a no corpo dele, sentindo a lâmina afundar. Kazim praguejou baixinho, afastou-se dela e colocou a mão sobre o ferimento de onde o sangue começava a escorrer. Isso a faz sentir-se melhor? Espero que faça você se sentir pior, Diane tremia. Você matou vovô. Afinal, conseguiu se vingar, não é? Será que consegui, Diane? O sheik pressionava o ferimento com o manto e ela olhava o sangue escorrer como se estivesse hipnotizada. Ah, seu maldito! Espero que esteja doendo muito. Posso lhe garantir que dói mesmo. Ele a observou em silêncio por alguns instantes. A notícia da morte de seu avô chegou ao hotel logo depois que você havia saído para visitar o forte. E nós dois, Diane, apenas nos encontramos muito mais tarde naquele dia. Portanto, ele morreu antes que eu pudesse me vingar dele. Morreu em paz, mas eu não quero morrer. Vamos, preciso que cuide de meu ferimento. Não quero lhe dar o prazer de morrer na sua frente. Seria esperar demais, disse ela ríspida. Para matar um demônio como você, é preciso muito mais do que uma facada. Quer dizer que não está arrependida? Então por que está tremendo? De medo do que vou fazer com você? Não pode fazer mais nada para me magoar. Deve estar decepcionado com a morte do meu avô, não é? Agora ele está fora do seu alcance. Ele pode estar, mas você não. Você vai querer me manter aqui, não é? Não há mais motivo. Como você é inocente, zombou ele. Já se esqueceu do que falei? O que tem de ser, será. Não, tenho de voltar para casa. O coração dela batia acelerado. Vovô não tem mais ninguém no mundo a não ser eu. É claro, uma neta que desapareceu no deserto. Vamos, conforme-se, minha querida. Não se atreva a me chamar de querida. Ela fez menção de esbofeteá-lo, porém o sheik agarrou-lhe os pulsos com força. Não vou admitir ser tratado desse jeito. Nesse momento, ele chamou um de seus guardas, que imediatamente entrou e segurou Diane. Leve-a para o harém, ordenou Kazim. Cuidado, ela é uma gata selvagem. Ainda precisa aprender a ser mulher. Deixe-a aos cuidados de Lalataia e diga para não deixarem nada cortante perto dela. Seu bruto, selvagem, como pode fazer isso comigo? Mas o guarda já a levava para longe do sheik, que apenas esboçou um sorriso. Espere só, gritava ela. Da próxima vez acertarei o coração. Cale-se, o guarda sacudiu. Nenhuma mulher pode falar com Cade de Shemara desse jeito. De repente, foi como se ela tomasse consciência de toda a sua desgraça e desatou num choro desconsolado, soluçando como uma criança. E foi assim que transpôs a porta que vedava o harém do sheik Kazim. Era um quarto amplo e suntuoso, iluminado pela luz suave dos lampiões mouros. A mobília era de cedro entalhado, o chão coberto de tapetes finíssimos e o teto forrado de espelhos coloridos que formavam diversos desenhos. Diane espreguiçou-se e abriu os olhos.
ainda sentindo o lagor do sono. Ela adormecera logo depois de ter tomado a bebida que haviam lhe trazido e que provavelmente continha alguma erva para acalmar seus nervos. Ficou deitada na enorme cama quadrada, com uma estranha sensação de irrealidade. Olhava aquele ambiente e parecia estar sonhando. Os lampiões de cobre exalavam um perfume agradável. Não havia relógio no quarto, portanto, Diane não sabia quanto tempo se passara desde que entrara ali em prantos. As lágrimas já haviam secado, mas o sentimento de desolação continuava a machucá-la. Sentia um aperto no coração e uma tristeza profunda de saber que nunca mais veria o avô. Agora, não havia mais ninguém no mundo que se preocupasse com o que pudesse lhe acontecer. Naturalmente, o desaparecimento dela já devia ter sido comunicado às autoridades de Dazarizi. Porém, depois de algumas buscas, concluíram que ela sucumbira à fúria sutil e misteriosa do deserto e encerrariam a questão. O olhar de Diane vagava pelo quarto, analisando as minúcias da decoração tão diferente, até que o langor cedeu lugar à curiosidade. Sentou-se, então, na cama e percebeu que estava com uma linda camisola de seda. Os lençóis também eram finíssimos e o leito majestoso. O sheik ordenara que ela fosse levada para o harém e lá estava ela, cercada de todo aquele luxo sensual. Ficou imaginando o que iria lhe acontecer. Nesse momento, ouviu o ruído de uma chave girando na fechadura. A porta se abriu e Kazim surgiu, imponente, vestindo uma túnica de seda branca. Ele ficou parado ali por alguns instantes, com os olhos semicerrados, um charuto preso entre os dentes, exalando fumaça languidamente. Quando ele fechou a porta atrás de si, ela involuntariamente se retraiu, abrigando-se nos travesseiros. O olhar que o sheik lhe lançou provocou-lhe um arrepio. Descansou bastante? Perguntou ele. Você dormiu um bocado, hein? Os olhos dele brilhavam como duas brasas numa fogueira. Quanto tempo dormi? Ela puxou o lençol sobre o corpo, tentando se esconder dele. Desde o momento em que foi trazida para cá, e isso foi ontem à tarde. Quem me pôs na cama? Não fui eu, infelizmente. Ele sorriu com malícia. Eu estava aos cuidados do médico. Não vai perguntar se estou me sentindo melhor? Não é necessário, estou vendo que está bem. Aliás, sua aparência nunca esteve tão saudável. Você é forte como um cavalo. Obrigada pelo interesse, você também está em excelente forma. Sorriu novamente quando viu que ela enrubescia. Ah, é como perseguir a caça. Com todas as mulheres que tem, admira-me que ainda se interessa por outra. Mas é claro, é como possuir um brinquedo novo. Não sou nenhum brinquedo e muito menos de sua propriedade. Não queira se iludir, Diane. Deu uma tragada no charuto. Você é tão meu quanto os animais que caço no deserto. Escolhi-a para mim e ninguém no mundo vai conseguir impedir isso. Aqui sou a autoridade máxima e você não tem a quem recorrer. E, mesmo que não fosse, nessa parte do mundo, um homem faz o que quiser com a mulher que escolhe. Os outros não interferem. Portanto, é melhor se resignar com a sua situação, minha querida. Afinal, não é tão terrível assim. Você tem todo o luxo e o conforto e, se comportar bem, posso permitir que saia para conhecer a cidade. Irá achá-la fascinante. Como uma prisão pode ser fascinante? Ela o fitou com angústia de quem sente sua liberdade roubada. Só será uma prisão se você quiser encarar assim. Seria mais sensato considerar isso aqui seu lar, Diane. Meu lar fica na Bretanha. Como se atreve a me dizer que devo considerar esse harém meu lar? Quem pensa que é? Não sou oriental. Não fui educada para ser o brinquedo de um homem. Minha linda criança, assim quero o todo-poderoso Alá. O sheik apagou o charuto no cinzeiro. Ele fez a mulher para agradar aos olhos, ao tato, a todos os sentidos. Por isso, fez-la com pele macia, bem proporcionada e delicada. Não, ele quer que as pessoas se amem. Então deixe que eu te ame. Ele se aproximou da cama lentamente até ficar bem perto dela. Vamos, doçura, seja meiga comigo. Kazim puxou o lençol com que ela se cobria e imediatamente Diane pulou da cama e correu para o outro canto do quarto. Mas estava tão agitada que não percebeu as almofadas no chão, tropeçou e caiu. Com passos rápidos, o sheik chegou bem perto dela, antes mesmo que tivesse tido tempo de se levantar. Ajoelhou-se ao seu lado e segurou-a com as mãos fortes. Diane olhou-a aterrorizada, quase sem fôlego. A respiração dele estava alterada e os olhos brilhavam. Apertou-a de leve e puxou-a para junto de si, encostando o corpo trêmulo dela ao seu. Não, não, por favor. Não tenha medo, querida. Ele a fitou e Diane viu naqueles olhos a escuridão perigosa da noite no deserto. Não tenho a menor intenção de machucar uma pessoa tão delicada e indefesa como você. Vou conduzi-la com cuidado e dedicação ao mundo de prazer.
Então, Kazim se levantou, erguendo-a nos braços. Diane sentia os músculos rígidos dele contra seu corpo. Ele a carregou para a cama e ela sentia emoções tão confusas que nem tinha forças para resistir. Quando quer uma mulher, sei como fazê-la perder a timidez e a inibição. O sheik sorriu, afastando uma mecha de cabelos dos olhos dela. Você tem os olhos tão azuis e a boca tão macia. Aproximou os lábios dos de Diane devagar, deixando-a primeiro sentir o hálito quente e perfumado, um misto de fumo e menta. Depois sorriu mais uma vez, deixando à mostra os dentes alvos e perfeitos. Ela ficou paralisada, até que ele, afinal, se apossou de sua boca. Diane estava imaginando que Kazim iria tratá-la com brutalidade, mas ao invés disso, ele a beijou suavemente. Vários beijos se sucederam, prolongados e ternos, como se estivesse despertando nela sensações adormecidas. E realmente Diane se sentiu arrastar por um turbilhão de emoções desconhecidas. O resto do mundo foi esquecido, e a única coisa que percebia era a presença viril viva e quente. Ele se afastou um pouco, e ela notou que o sheik analisava seu rosto. Diane também fitou bem de perto o rosto moreno que a amedrontava tanto quanto a fascinava. Era curioso, mas a cicatriz não deixava feio, ao contrário, acentuava sua aparência de força e autoconfiança. Minha cicatriz desperta repulsa em você? Ela ia responder que não, porém achou que precisava defender-se dele. Bem, não posso dizer que ela o embeleza, não é? Mas acho que a cicatriz acentua sua posição. Um tirano deve ter uma aparência assustadora, não é assim? Quer dizer que para você eu sou um tirano? Sim, Sheik Kazim. Tenho certeza de que domina e acha natural que os outros aceitem seu domínio. Você mesmo disse agora há pouco que é um líder árabe e que, como tal, tem muito poder. É verdade, estrangeira, tenho poder. No entanto, não me acuse de usá-lo mal ou de abusar dele. Imediatamente, o rosto dele se contraiu e a expressão mudou. Ele a beijou novamente, mas dessa vez com agressividade. Diane sentiu o corpo másculo sobre o seu, o joelho insinuando-se com força entre suas pernas. Ficou apavorada e tentou resistir, porém suas tentativas só serviam para provocar mais a brutalidade dele. Se chama um homem de tirano, não espere que ele se comporte como um cavalheiro, Kazim riu. Você é muito ingênua mesmo. Ainda não aprendeu que, se agradar a um homem e tratá-lo com jeito, consegue abrandá-lo, mas se o desafiar, só conseguirá torná-lo inflexível. Agradar-lhe? De punhos cerrados, ela o socou. Você é cruel, ultrajante, violento, não passa de um selvagem. Quero que vá para o inferno. Mas antes vou ao paraíso, minha querida. Agora fique quietinha, senão vou machucá-la mais do que o necessário. No auge do desespero, Diane lembrou-se do ferimento que lhe fizera, que era um ponto vulnerável, e deu uma ajoelhada com força. Kazim gemeu e ela percebeu que ele sentia muita dor. Por Alá, você é mesmo uma gata selvagem. Ele se sentou na cama devagar e respirou fundo. Depois colocou a mão por dentro da túnica, apalpando-se com uma careta de dor. Diane percebeu que ele estava pálido e começou a ficar apreensiva. Ela agira sem pensar, apenas instintivamente, tentando se defender. Está sangrando? É claro! Você pretende mesmo lutar até o fim, não é, Diane? Sempre que for preciso. Se o machuquei, a culpa é sua. Diga-me, Diane, o que quer? A maioria das minhas mulheres, em toda a minha vida, conquistei com beijos e presentinhos, mas você é diferente, não é? O que quer que eu lhe dê? Diamantes, rubis, um cavalo árabe? Deve haver algo que deseje, que me permita tê-la em meus braços sem correr perigo de vida. Se outra mulher tivesse feito o que você fez, eu a chicotearia. E por que hesitou comigo? Sua pele branca não suportaria, ficaria marcada. Ele colocou a mão sobre a perna de Diane. O que posso lhe dar para torná-la dócil? Minha liberdade. Droga, essa é a única coisa que me recuso a lhe dar. Por quê? Ela o fitou súplice. Será que é tão importante assim para você me manter aqui para me atormentar? Não pode mais magoar meu avô com isso e sabe que nunca vou deixar de odiá-lo. Será que não? Ele sorriu insinuante. Você fica muito atraente quando odeia um homem, minha querida. Por que ao invés disso não me ama? Eu poderia acabar me enjoando da submissão costumeira. Aí está, Diane, você tem uma escolha. Apaixone-se por mim e a deixarei partir. Ela regalou os olhos. Eu nunca poderia nem fingir amá-lo, disse com amargura. Você não tem compaixão nem solidariedade, é um árabe. Sim, e por isso para você não passo de um selvagem, principalmente quando a toco, e você nota a diferença da cor das nossas peles. Por acaso Ronai incutiu-lhe que ser branco é ser superior? Que os árabes são primitivos, mercadores que tratam as mulheres como objeto de uso?
Se somos um povo rude, desconfiado, estrangeira, é porque o deserto e os que tentaram nos subjugar nos ensinaram muito bem que amor e confiança tornam as pessoas fracas e tolas. Somos como o deserto, não podemos nos dar ao luxo de sermos dóceis e benevolentes, mas temos orgulho e linhagem tanto quanto os franceses que se gabam disso. Não foi isso que eu quis dizer. Ela mordeu o lábio e olhou para a mão dele sobre a brancura da sua perna. Acariciou-a de leve, causando-lhe um leve estremecimento. Você é uma criança romântica que pensa que o amor é um sentimento cheio de fantasia e não um desejo ardente. Bruscamente, o sheik se curvou e a beijou de novo. Minha querida, vou lhe ensinar tudo o que precisa aprender. Vai ser uma experiência esclarecedora para nós dois. Irá descobrir que nossa cultura e nosso modo de vida são tão interessantes quanto sua educação anglo-francesa. Então pretende mesmo me manter aqui? Sim, não se sente lisonjeada? Há várias mulheres nessa casa que adorariam estar em minha companhia. Só que elas estão aqui porque querem, mas eu sou sua prisioneira. Tem razão. Ele sorriu e afagou os cabelos dela. Sabia que antigamente, no tempo dos pachás, uma mulher com a pele como a sua e como os cabelos dessa cor valia uma fortuna? Os piratas vasculhavam os mares à procura desse tipo de mulher para vender nos haréns. Era muito raro uma loira no harém. Tire a mão de mim, Diane retraiu-se. Você não é muito melhor do que esses piratas bárbaros. Deve haver uma expedição de busca à minha procura. O que fará se vierem a Shemar a fazer indagações? Algumas pessoas me viram e um garoto maltrapilho me trouxe para cá. Ele vai se lembrar de mim, dei dinheiro a ele. Se estava maltrapilho, então era nômade. Essas pessoas vão e vêm constantemente. Já deve estar longe. Pode me achar um tirano, Diane, mas na minha cidade não há pobreza. Temos escolas para todas as crianças e instituições para cuidar dos órfãos e desamparados. Nós nos preocupamos com eles. Sou órfã e desamparada, mas está pouco se importando comigo. Para você sou apenas um corpo. É mesmo? Ele riu. Será que é tão ingênua que não sabe quanto é atraente? Sabe, aqui no harém costumamos dar um nome apropriado para cada mulher quando ela chega. E acho que a chamarei de Opalina por causa de sua pele branca, dos cabelos loiros e dos olhos azuis. Está vendo? Não pense em você apenas como um corpo. Aliás, há corpos muito mais exuberantes do que o seu em Shemara. E todos ao seu dispor, não é? Ora essa, Opalina. Muito obrigada, mas gosto do meu nome e prefiro mantê-lo. Ele ficou analisando-a em silêncio. Pegou outro charuto numa caixinha e acendeu-o. Diane começou a ficar nervosa. Aquela presença viril a perturbava. Gostaria que visse seus olhos agora, murmurou ele. Sua mãe era inglesa, não era? Não é da sua conta. O que lhe interessa, minha mãe? Ai, como eu odeio isto aqui, exclamou, abrangendo o quarto com um olhar. Não precisa ter medo de ficar confinada nesse quarto. Sabe montar muito bem, por isso permitirei que cavalgue pelo deserto comigo. Isso se eu for boazinha e acatar suas ordens, não é? Ela indagou, escondendo a euforia de poder cavalgar pelo deserto sem medo de se perder. Você gostou da ideia, não é? Mas não pense que vai ter oportunidade de me enganar. Acho que gostará muito do deserto, da amplidão dourada, das dunas e dos vales que escondem povoados, do silêncio do amanhecer, das cores do pôr do sol e do mistério da noite. A noite no deserto tem uma luminosidade diferente. As estrelas parecem mais próximas, dão a impressão de que podemos tocá-las. Sim, acho que vai sentir muita afinidade com isso tudo, Diane. Que romântico, caçoou ela. Não duvido que o deserto possa ser fascinante, porém para alguém que não seja um prisioneiro. Prisioneiro do amor? Zombou ele. Todas as mulheres escondem no fundo do coração, ao mesmo tempo, o medo de amar e o desejo de amar. Amor não tem nada a ver com essas coisas que você tem em mente. E o que tenho em mente, além da preocupação de proporcionar luxo e conforto à minha prisioneira? Não preciso responder, não é mesmo, Sheik Kazim? Quem a ouve pode até pensar que eu sou um monstro. Sou tão monstruoso assim para você? O seu comportamento é monstruoso, e as mulheres julgam os homens pelo modo como são tratadas por eles. Por acaso, já lhe ocorreu, Diane, que tratamento estaria tendo se tivesse caído nas mãos dos nômades? Estaria dormindo no chão sobre um trapo sujo, comendo numa lata uma vez por dia, apanhando das outras mulheres se desobedecesse e recebendo atenções de homens bem menos refinados do que eu, que pelo menos sou limpo, tomo banho sempre. Ela sentiu um calafrio, sabia que ele tinha razão. Como dizemos aqui, Diane, é preciso olhar a esfinge dos dois lados. Um pode estar na sombra, mas o outro sempre estará banhado de sol.
Está bem, sei disso. Mas quando vim para o Saara, não tinha a menor intenção de ficar morando aqui. Vim só passear. Minha pátria é a Bretanha e eu amo minha terra. O que é o amor, afinal? Murmurou ele, de olhos semicerrados, com um ar pensativo. É uma miragem. Parece real e tangível como um oásis onde se pode chegar, mas quando se vai alcançá-lo, desaparece num piscar de olhos, como um sonho. A Bretanha era a sua terra, Diane, agora é Shemara, e você vai aprender a se adaptar ao novo ambiente. Mas por quê? Ela se ajoelhou na cama, fitando-o com um olhar súplice, esquecendo-se da transparência da camisola. O sheik a observou atentamente, com um olhar profundo. Esta é a pergunta mais tola que poderia fazer, minha querida. Ele sorriu. Você sabe bem por quê. Portanto, não banque a inocente, como se ainda acreditasse na cegonha. É uma mulher e eu sou um homem. Diane enrubesceu, porém não se deixou encabular. O deserto fez de você um líder cruel. Quando quer algo, não tem escrúpulos para consegui-lo, não é? Meus sentimentos não significam nada para você. Diz que tem de me adaptar. Ordeno isso, ele bradou com arrogância. Como toda mulher, começa com acusações e falatórios quando fica nervosa. E, como todo homem, só pensa no que quer e não aceita opiniões. Não se importa de saber que eu odeio? O ódio é como o amor, uma árvore com muitos ramos. Vocês árabes têm provérbios para tudo. Sim, gostamos muito de citá-los. Eles têm sempre um fundo de verdade. As pessoas gostam de dizer que odeiam ou amam algo. Mas o que querem dizer com isso, na verdade, é que esse algo as perturba e excita profundamente e, se de repente lhes falta isso, elas caem na apatia ou no desespero. Por acaso está querendo dizer que sentirá minha falta se eu for embora? Logo você, que tem tantas mulheres? Ele olhou para ela em silêncio por alguns instantes e, quando ia dizer algo, a porta se abriu bruscamente e uma mulher surgiu, vestida com roupas de seda verde e coberta de joias. Em princípio, Diane pensou que fosse uma das mulheres do harém, mas observando atentamente os olhos escuros dela, adivinhou que aquela era a irmã do sheik. Não conseguiu conter a curiosidade, hein, minha cara irmã? Ele se ergueu. Teve de vir correndo ver a nova aquisição? Então é ela? Morgana entrou no quarto. Devia ser 2 anos mais jovem que o irmão e era muito bonita. Parou perto da cama e examinou Diane da cabeça aos pés. Estou vendo que já conseguiu o que quer dela. Minha irmã tem muito em comum com você, Diane. Há 2 anos, aproximadamente, conseguiu me convencer a deixá-la visitar Paris, Roma e Veneza. E aí, pegou o costume europeu de ser irreverente e falante. Mas ela é boazinha. Gostaria que vocês se tornassem amigas. Será que ela precisa de amiga, tendo a companhia viril de meu irmão? Morgana sorriu. As 2 moças trocaram um olhar cúmplice, e Diane sentiu que a irmã do sheik simpatizara com ela. Será que Morgana aprovava as atitudes de Kazim? Ou será que, apesar do contato com a cultura europeia, ela acatava como lei a palavra do irmão? Morgana aproximou-se dele, andando com elegância, fazendo farfalhar a seda, e então ficou na ponta dos pés e murmurou algo no ouvido de Kazim. Ele ouviu com a cabeça meio inclinada, e Diane notou um ar de surpresa tomar conta do rosto dele. Depois, o sheik olhou para Diane. Vou deixar vocês a sós para que se conheçam melhor, disse ele, dirigindo-se para a porta. Antes de sair, Kazim a avisou. Por favor, Diane, não perca tempo pedindo para minha irmã lhe arranjar um cavalo. Já a preveni sobre os perigos do deserto e garanto que está muito mais segura aqui. Isso segundo sua definição de segurança, ela respondeu. Bem, pelo menos por enquanto pode se considerar a salvo, não é? Ele riu. A porta se fechou e Morgana, sorrindo, sentou-se no divã que havia no quarto. Você tem medo do meu irmão? Tenho motivos para isso, não acha? Sempre ouvi dizer que os Ronais são corajosos. Ou será que só meu irmão consegue fazer Diane Ronai tremer? Então sabe quem sou? Diane sentiu-se humilhada por estar aprisionada. Você tem um sobrenome perigoso. Meu irmão é muito orgulhoso e não perdoa fácil os que o ferem. Eu nunca o feri. Ela se interrompeu bruscamente, lembrando-se da faca que enfiara nele. Ele não tem o direito de me manter aqui, você sabe que não. Preferia estar perdida no deserto do que recebendo cuidados na casa do meu irmão? Está distorcendo os fatos. Assim, ele parece estar certo e eu pareço uma tola. Ele é o Cade, e até eu, que sou irmã dele, devo lhe obedecer como todos em Shemara. Quando viajei, pude perceber que as mulheres europeias têm muito mais liberdade do que nós, orientais, e, durante algum tempo, rebelei-me contra o controle que Kazim exerceu em minha vida.
Eu me apaixonei por um rapaz enquanto estava fora e escrevi a meu irmão, dizendo que iria me casar. Pouco depois, chegou um emissário que ele mandou para me trazer de volta. Tive vontade de matar Kazim naquela ocasião, porém, mais tarde, percebi que ele agira certo, impedindo que eu fizesse uma besteira. Ele sabia que eu era jovem demais para saber o que eu queria. Acontece que você é irmã dele, mas eu sou uma cidadã anglo-francesa e estou sendo mantida aqui contra a minha vontade. Ele pode ter direito de exercer controle sobre você, porém não sobre mim. Não sou parente dele. Morgana sorriu e brincou com uma de suas pulseiras. Será que deseja mesmo deixá-lo? Ele é muito charmoso quando quer. Talvez no fundo você... Eu lhe garanto que eu sou imune ao charme dele. Não tenho a menor intenção de fazer parte de seu harém. Ah, esse harém não existe. Meu irmão ganhou várias moças de presente de outros sheiks, mas, diplomaticamente, conseguiu arranjar casamento para elas com oficiais dele ou primos. Todas as que moram aqui são casadas e estão com os maridos. As pessoas gostam de fazer fofocas e dizer que ele tem uma coleção de mulheres. No entanto, é porque nunca entraram nessa casa, Morgana riu. Imagine, olhe bem para o meu irmão. Ele não é do tipo que leva uma vida devassa, que só pensa nos prazeres do corpo. É um homem do deserto que gosta de cavalgar e governar bem sua tribo. Morgana fez uma pausa e olhou para Diane com seriedade. Ele trabalha muito, tem muitas preocupações. Afinal, é líder de uma tribo enorme que se espalha por várias regiões do deserto. Há muitos acampamentos do povo de Beni Haran, grandes rebanhos de carneiros e cabras, sem falar na criação de cavalos puro sangue, que são vendidos para criadouros do mundo todo. Kazim poderia, como vários outros sheiks que têm poder, viver viajando pela Europa, mas ele adora o deserto. É lá que busca consolo e paz de espírito para governar bem sua tribo. Diane ouvira em silêncio, fascinada, imaginando a figura imponente do sheik. O físico bem proporcionado, o rosto moreno, os olhos escuros e cheios de vida. Não, ele não parecia mesmo um devasso. Mas por que insistia em mantê-la prisioneira? Então, por que seu irmão me deixa trancada aqui desse jeito? Diane suspirou. Meu avô morreu, não há mais possibilidade de vingança. O que mais o sheik Kazim quer? Você, é claro. Já que não quer ser dele espontaneamente, ele a terá à força. E você não condena essa atitude? Será que ninguém nesta casa pode impedi-lo de me transformar no brinquedo? Ele é quem manda. Você é uma mulher instruída, Morgana, e mesmo assim se submete à vontade dele e ainda acha que devo fazer o mesmo? Será que todas as mulheres do Oriente são escravas? Em alguns aspectos, sim, Morgana respondeu. Talvez porque, no fundo, a mulher goste da dominação do homem. Vou lhe dizer uma coisa, Diane. Os homens árabes não consideram a mulher igual a eles pelo simples motivo de acreditarem que ela tem poderes mágicos. Por exemplo, o fato de ela conceber um filho. Isso torna a mulher importante aos olhos de um árabe, coisa que não acontece com o europeu. A mulher pode confortar um homem, aliviar as preocupações e as tristezas e pode ainda lhe dar prazer físico. Quando eu estava na França, eu tinha inveja das mulheres com a mesma liberdade que você tem. Porém, depois que voltei para Shemara, percebi que gostava de me sentir sob a proteção de meu irmão. Sabia que os símbolos de nossa casa são o pombo e o falcão? Não. Mas você não tem sede de liberdade? Costuma cavalgar no deserto? Quando estou inspirada, sim. Entretanto, logo vou me casar e então irei embora daqui. Vou morar em Casablanca com meu marido. Ele é um diplomata do povo de Beni Haran lá. O nome dele é Rauf El-Amar. E meu irmão permitiu que nos conhecêssemos e conversássemos. Você o ama? Foi você quem o escolheu para marido? Eu acho atraente e sei que aprenderei a amá-lo. Foi sugestão de Kazim essa união e concordo com ele. Acho que formamos um belo par. Minha mão foi pedida por um príncipe muito rico, só que ele tem 60 anos. Rauf tem 35, por isso meu irmão preferiu Rauf, pensando na minha felicidade. Ele quer que eu tenha um marido viril que possa fazer com que me sinta mulher. Mas não preferiria escolher sozinha, namorar? Sei que nossos costumes parecem estranhos para você, Diane, mas é natural. Se eu não tivesse gostado de Rauf, Kazim não insistiria no casamento. Mas Rauf é forte e bonito, um homem do deserto, corajoso e destemido como meu irmão. Sabe, acho que você leva muito a sério essa ideia de que um homem e uma mulher precisam estar loucamente apaixonados para se casar. O amor pode deixar a gente cega para os defeitos. Uma mulher apaixonada pode não perceber que o homem que ela ama é cruel e egoísta, e depois sofrerá com isso.
Seja como for, ainda acho que todo mundo tem o direito de fazer sua escolha afetiva, mesmo que cometa erros. Acho uma atitude ditatorial um irmão decidir a vida amorosa da irmã. É a nossa maneira de viver, e não questionamos isso. Os homens árabes acham que precisam proteger as mulheres. Pensam que elas são fracas demais para se defender e repelir os avanços de um homem. Por isso, os jovens são bem vigiados para que não desonrem as famílias. Você diz isso e, no entanto, apoia a atitude de seu irmão com relação a mim. Acha justo que ele me desonre só porque não sou uma moça árabe? Ele é o Cadi de Shemara. Isso não é motivo. Se um homem a roubasse, Morgana, e aprendesse na casa dele para se divertir com você, seu irmão iria atrás dele e o castigaria. Eu não tenho irmão para me defender, não tenho ninguém. Não é assim, agora tem Kazim. Mas é justamente dele que preciso ser protegida, Diane exclamou perplexa. Somente se quiser lutar contra ele. Será que ainda não percebeu que pode ser muito melhor para você se não se opuser a ele? Não! Como pode achar certo o Sheik me tratar desse jeito? Como acha que me sinto? É humilhante. Muitas garotas se sentiriam lisonjeadas, afinal, meu irmão não é qualquer um. O título dele equivale a de um lorde da Inglaterra. E isso lhe dá o direito de me aprisionar aqui? Morgana apenas sorriu, e Diane entendeu que não poderia esperar a ajuda dela. Não quero, prefiro morrer a pertencer a ele, disse Diane com veemência. Sei que Kazim só quer esmagar meu amor próprio, depois vai me abandonar como um trapo usado. Ele nunca vai me perdoar por ser neto de Filipe Ronai, e só ficará satisfeito quando puder me mandar embora de Shemara coberta de vergonha. Será que não vê, Morgana, que seu irmão quer se vingar de mim? Meu irmão jamais fez mal a uma mulher, a nenhuma mulher da sua raça, porém sou diferente, e comigo ele é impiedoso. Sei quais são as intenções dele, Morgana. O Sheik precisa me ferir para se libertar dos fantasmas que o perseguem desde a infância. Vejo nos olhos dele quando me observa. Sinto isso quando ele me toca ou fala comigo. Kazim acha que estava predestinado que eu viesse ao deserto e ele me encontrasse. Nunca vou esquecer o jeito que ele me olhou quando descobriu quem eu era. Basta pensar nele e meu coração começa a bater descompassadamente. As duas garotas se olharam em silêncio. Depois, Diane analisou o luxo que a cercava naquele quarto majestoso. Shemara lhe parecia um lugar selvagem, perdido no mundo, onde tudo podia acontecer. Ninguém jamais a encontraria ali. Estava realmente presa numa gaiola de ouro. Sentia-se como uma pomba nas garras de um falcão. Capítulo 6. Não, protestou Morgana, quebrando o silêncio. Não, Diane, você interpretou mal as intenções de meu irmão. Acho que não, Diane encolheu-se na cama. Sou neta do pior inimigo do Sheik, e ele não terá compaixão de mim, não me tratará como trata as mulheres árabes. Kazim não pode esquecer que um dos soldados de meu avô matou sua mãe. Ele sente que precisa me fazer sofrer para vingar o massacre. Fico aterrorizada só de pensar. Ela escondeu o rosto entre as mãos, tentando apagar da mente o olhar abrasador e sensual do Sheik. Talvez pense que meu irmão é cruel só porque ele é árabe. Acho que desperta essa crueldade. Quando Kazim se aproxima de mim, sinto uma coisa violenta nele. Quando me toca, sinto que ele me queima. Meu irmão a queima? Morgana arregalou os olhos, incrédula, sem entender. Não de verdade. Tenho a sensação de que estou queimando por dentro. Puxa, ele causa uma forte impressão, hein? Mas ouça, o Sheik não é mau nem cruel. Já o ouvi várias vezes citar princípios do Alcorão. Ele é bondoso, não precisa ter medo. Diane desviou o rosto confusa. Você nunca contraria as ordens dele, Morgana? E se o seu casamento não der certo? Não faz mal. Ela deu de ombros. Casablanca é uma cidade grande, cheia de lojas, restaurantes e distrações. Se não der certo, posso achar compensações. Que falta de romantismo! Talvez romantismo demais torne a mulher vulnerável, como você, Diane. Você é muito romântica, não é? Acho que sim. Eu não poderia aceitar um casamento como o seu, nem essa filosofia de vida, de achar compensação em outras coisas. Para mim, é uma questão de vida ou morte. Mas isso é muito radical, Morgana riu. E não acha romântico estar trancada num harém de um sheik de verdade? Acho isso ultrajante. Não tem graça, Morgana. Esses costumes árabes podem ser naturais para você, mas se coloque em meu lugar. Bem, vamos deixar isso para lá. Morgana ergueu-se e aproximou-se da cama.
Você e eu podemos nos divertir um bocado, se fizer um esforço para apreciar a vida aqui. Como pode falar em divertimento? Ouça, meu irmão é um homem solitário, está mesmo precisando da companhia de uma mulher e sabe ser gentil. E quem disse que quero me tornar escrava dele? Aceitar sua vontade e abaixar a cabeça sempre, até perder minha individualidade. De Kazim, só quero uma coisa, e mesmo assim, ela me é constantemente negada a minha liberdade. Mas para quê? O lugar da mulher é nos braços de um homem. De qualquer homem menos dele. Fui trancada aqui como se fosse um animal, nem roupas eu tenho. Ah, quanto a isso, podemos resolver já? Morgana sorriu. Meus armários estão cheios de roupa e somos do mesmo tamanho. Vamos até meus aposentos e poderá escolher o que quiser. Obrigada, é muita gentileza sua. Porém, não me sinto à vontade usando roupas orientais. Ora, tenho roupas francesas e inglesas também. Embora eu ache que você fica muito bem com roupas orientais. Pode escolher o que quiser. Kazim é muito bonzinho e me deixa gastar bastante dinheiro comprando vestidos. Acho que podemos ser amigas, não é, Diane? Você não tem raiva de mim por eu ser Ronai? Ah, eu era jovem demais naquela época para entender direito o que aconteceu. Kazim é quem se lembra bem porque estava lá quando o acampamento foi destruído e ele próprio quase morreu. Ficou com aquela cicatriz no rosto. Eu estava aqui, em Shemara. Foi um acontecimento horrível, Diane. No entanto, você não tem nada a ver com isso. Gostaria que seu irmão fosse sensato como você, suspirou ela. Ele não pensa assim, quer mesmo acabar comigo. Tenho certeza de que você está exagerando, Morgana falou com um ar meio preocupado. Venha, vamos para o meu quarto, verá quanta roupa tenho. Ela puxou Diane, fazendo-a levantar-se da cama, e conduziu-a para fora do quarto. Quando iam virar o corredor, deram de encontro com o Sheik, vestido com roupa de montaria e com um manto sobre os ombros que ia até os calcanhares. Assim que o viu, Diane sentiu-se constrangida por estar de camisola. Fugindo? Perguntou ele. Diane precisa de algo para vestir e vamos escolher alguns vestidos do meu armário. Aonde você vai, Kazim? Vou jantar com um amigo. De repente, para a surpresa de Diane, ele tirou o manto e colocou-o sobre os ombros dela. Depois, ficou olhando-a ali, parada, com o rosto enrubescido, os lábios entreabertos e inclinou-se como se fosse beijá-la. Imediatamente, Diane se retraiu e, no mesmo instante, o olhar dele mudou, assumindo um brilho irônico. Minha capa de montaria nunca me pareceu tão bonita. Devia posar para um quadro vestida assim. Pela primeira vez na vida, Diane ficou sem saber o que falar. Ele também estava bonito, com uma túnica magnífica sobre as calças bombachas, as botas reluzentes e a cabeça coberta com um pano preso por uma corda de 2 voltas, tecida com fios finos e dourados misturados a seda. Não poderia ser ninguém mais senão um sheik, imponente e autoritário. Vá com minha irmã, ele disse bruscamente. Duvido que vá fugir assim. Morgana lhe arranjará tudo o que precisa. Por quanto tempo, Sheik Kazim? Diane indagou com voz rancorosa. Tanto quanto for necessário, Diane. Agora vá e divirta-se. Ele fez um cumprimento em árabe e afastou-se, deixando-a parada com seu manto sobre os ombros, vendo-o desaparecer no corredor. Somente de sua mente Kazim não desaparecia. A imagem dele, com a elegante roupa árabe, ficava lá, gravada com nitidez. Era como se sua presença a tivesse embriagado, sentia-se atordoada e com as pernas fracas. Quando Morgana falou com ela, a voz parecia vir de muito longe, e foi com muito esforço que conseguiu se controlar. O quarto da irmã do Sheik era tão amontoado de mobília, adornos, biombos, cortinas de seda, lampiões e outras quinquilharias que mais parecia uma loja. Quase não havia espaço para andar. Morgana foi abrindo um por um os enormes armários de madeira entalhada, e Diane perdeu o fôlego admirada. Nunca vira tanta roupa. De todos os tecidos, todos os modelos e das mais variadas cores. Aí está, Morgana começou a tirar os cabides do armário e colocá-los sobre o divã. Pode escolher o que quiser. Puxa, eu nunca vi tantos vestidos. Como consegue usar tudo isso? Não consigo, mas gosto de tê-los. Morgana sorriu da cara de espanto de Diane. Adoro roupas bonitas, você não gosta? Nunca pensei nisso, para falar a verdade. Lá em casa, na Bretanha, sempre usava calça comprida e blusa, ou então short quando ia à praia. Estava sempre com meu avô e raramente íamos a alguma festa, por isso nunca senti necessidade de ter vestidos chiques. Acho que tenho só 2 ou 3 longos. Só isso? Morgana regalou os olhos.
Não posso resistir. Adoro o contato de sedas e chefona em minha pele e sou maluca por perfumes. Ah, precisa ir comigo ao mercado um dia. Há um velho que faz perfumes incríveis. Compro dele desde menina. Acho aquele lugar fascinante e tenho certeza de que também vai achar, Diane. Vou pedir a Kazim para deixá-la ir comigo. Duvido muito que ele deixe. Seu irmão sabe que fugirei dele na primeira oportunidade que surgir. Sim, mas não vai fugir com os guardas dele nos nossos calcanhares, Morgana riu. Quer dizer que não pode sair sozinha? Não, nem para visitar amigos. Para onde quer que eu vá, fora dos portões do palácio, vou acompanhada de guardas. Afinal, sou irmã do Cade e corro o risco de ser sequestrada, tanto por dinheiro como por questões políticas. Pena que eu não tenha um irmão assim para impedir meu sequestro, murmurou Diane, afagando o tecido de um dos vestidos. Posso desaparecer do mapa que ninguém se preocupará comigo. Diane, Morgana olhou-a penalizada. Não tive a intenção de diminuí-la, não quis dizer que você não é importante. É que não consigo pensar que Kazim a tenha sequestrado. Afinal, ele não a roubou de lugar nenhum, e sim a salvou do deserto. É verdade, porém, assim que descobriu quem eu era, resolveu me humilhar de todas as maneiras. Nunca vi ninguém tão arrogante, andando por aí com aquele manto como se fosse um lorde senhor da terra. Mas ele é um sheik, um líder do deserto, portanto, é natural que seja assim. Morgana analisou a figura de Diane, ainda envolta no manto do irmão. Estou acostumada com Kazim e o vejo como irmã, mas imagino que ele deva intimidar as mulheres. Pobre Diane, o sheik é o primeiro homem que... Bem, você sabe, é a sua inexperiência que o faz temê-lo. Diane estremeceu só de pensar no que a proximidade de Kazim lhe causava. Medo, alvoroço, pânico, uma confusão de sentimentos que ela não conseguia entender. O simples contato do manto dele a lembrava de outro contato, mais quente e vibrante, seus braços envolvendo aí o corpo musculoso contra o dela. A única coisa que sabia era que ele representava uma ameaça, um calafrio percorreu-lhe o corpo. Acho que meu avô sempre me tratou como se eu fosse um menino. E Kazim não a trata assim, não é? Diane suspirou e olhou desanimada para a pilha de vestidos sobre o divã. Você não possui alguma coisa mais simples? Não tenho calça comprida e blusa, mas espere aí. Morgana remexeu nos armários e voltou com um vestido discreto em tom pastel. Esse parece bonito, murmurou Diane. Acho que é mais o meu estilo, não acha? Ele é muito simples, entretanto, concordo que é elegante. Quer vesti-lo já? Sim, mas não tenho roupa de baixo. Escolha o que quiser. Morgana abriu uma gaveta cheia de lingeries de cetim, que, pelo jeito, deviam ser parisienses. Pode pegar quanto quiser, Diane. Vou procurar outros vestidos do mesmo estilo, assim não se sentirá mais como uma escrava no harém, não é? Diane sorriu enquanto escolhia alguns sofisticados conjuntos de calcinha e sutiã. Estava estranhando todo aquele luxo. Ela sempre usara roupa de baixo discreta e branca. Tirou o manto que ainda cobria, dobrou e colocou sobre um banquinho de couro. Depois, virando-se de costas, tirou a camisola e vestiu-se depressa com as roupas que Morgana tão gentilmente lhe arranjara. Deixe-me ver, vire-se para cá. Agora precisa de colares e sapatos. Que número você calça? Morgana foi buscar o que faltava e completou o traje. Num instante, Diane ficou elegante e encantadora. A moça árabe analisou-a mais uma vez. Em seguida acrescentou. Ah, tome essa pulseira também. Pronto. Agora olhe-se no espelho. Você está linda. Diane olhou atônita para o espelho, mal se reconhecendo. O vestido, bem talhado, delineava suas formas e realçava o azul dos seus olhos. Sim, não se sentia mais uma escrava do sheik, prisioneira do harém. Mas, afinal, como podia ser uma harém se não havia mulheres à disposição dele? A ala era ocupada por parentes. Ela esboçou um sorriso e ajeitou os cabelos dourados e macios. Imagino que vovô diria se pudesse me ver assim. Morgana ergueu a sobrancelha num trejeito tão parecido com o do irmão que Diane não pôde deixar de constatar mais uma vez a enorme semelhança. Ei, por que está me olhando desse jeito, Diane? É que, às vezes, você se comporta de um modo tão parecido com o do sheik. Seus olhos, vocês dois têm os olhos escuros e misteriosos e com os cílios espessos e longos. Somos parecidos com mamãe. Venha comigo, vou lhe mostrar o retrato dela, que papai pintou logo depois que se casaram. Ela está usando a roupa do casamento no quadro, igual a que usarei quando me casar com Ralph. Eu vi o homem com quem vai se casar, disse Diane impulsivamente. Ele estava no douar do sheik.
Foi ele quem seu irmão mandou a Darzarizi para descobrir se eu estava viajando sozinho ou não. E foi ele quem voltou com a notícia de que meu avô morrera e que era para eu voltar à Bretanha. Todo mundo obedece ao sheik cegamente, mesmo que esteja sendo injusto. Por acaso, o seu noivo tem motivo para me odiar por eu ser uma Ronai? Os pais dele foram mortos naquele ataque. Ah, não sei mais o que pensar. Morgana segurou o pulso de Diane confusa. Não sei se é certo ou errado as pessoas guardarem mágoas antigas, mesmo com relação à morte de entes queridos. Não creio que seja vingança o que meu irmão quer, pelo menos do fundo do coração. Acho até que ele pode estar inseguro pela primeira vez na vida. O quê? O sheik inseguro? Diane deu risada. Não, não. O que ele quer é satisfazer seu senso de justiça árabe. Nossa mãe veio do Kurdistão, sabia? Estava entre um grupo de garotas que seriam vendidas. Sim, Diane, não faça essa cara de espanto, porque isso ainda acontece fora de Shemara no deserto, onde sabe que não há lei. Se você tivesse caído nas mãos dos nômades, poderia ter sido posta a leilão tal como nossa mãe. Naquela época, papai ficou sabendo que uma das moças era muito bonita e imediatamente providenciou dinheiro para comprá-la, impedindo assim que se tornasse uma escrava. Ela descobriu que seu benfeitor era o Cade de Shemara e foi lhe agradecer. Daí, eles se apaixonaram e se casaram. Papai nunca arranjou outra esposa, ficou só com ela, e mesmo depois que ela morreu, ele não se casou de novo. Venha, vou lhe mostrar como mamãe era. Talvez assim entenda por que Kazim acha tão difícil perdoar a crueldade que foi a morte dela. Ele tinha 13 anos e já podia compreender que mamãe e papai sentiam um amor muito especial um pelo outro. Talvez um amor romântico que nem mesmo a morte consegue apagar. Morgana conduziu Diane para outra ala do palácio, passando por enormes saguões com escadarias, conduzindo de um andar a outro, e tão grandes que faziam um som ecoar. Diane percebeu que um guarda a seguia discretamente a certa distância. Estava vestido de branco, com uma faixa vermelha na cintura, onde havia uma faca embaiada. Ele andava em silêncio. Puxa, esse lugar preserva os costumes do século passado. Como suporta isso, Morgana? Acho que Selim recebeu ordem de vigiá-la, sorriu. Vai ser assim toda vez que Kazim se ausentar de casa. Pode se acostumar. Ele deixará um guarda de confiança vigiando-a para que não consiga convencer alguém a lhe dar um cavalo outra vez. Você pode se perder no deserto ou ser capturada por nômades mercenários, que poderão ganhar um bom dinheiro vendendo uma virgem loira no mercado. Creio que era o que Iris queria que acontecesse, só que ela foi tola a escolher para você um cavalo especialmente treinado por Kazim. Ele tem jeito para lidar com animais. Sabia que é veterinário formado? Não, mas notei que ele também tem jeito com dançarinas. Vi Iris dançar para ele lá no Douar. Ela é muito bonita, extremamente ciumenta. Não admite que o sheik dê qualquer atenção a outra mulher. Ah, eu sei. Ela tem as garras afiadas mesmo. Foi dada de presente a Kazim quando tinha 13 anos. Está falando sério? Diane parou no meio da escada que estavam descendo e lançou um olhar incrédulo para Morgana. Quer dizer que ela é realmente uma escrava? Sim, Iris pertence a ele. E Kazim pode fazer com ela o que quiser. Ficou chocada, Diane? Isso parece tão bárbaro. Diane baixou o olhar e mordeu o lábio. Não é à toa que ela ficou tão enciumada com minha presença no Douar e por eu estar instalada na tenda dele. Acho que o sheik a desalojou para que eu ficasse lá. Kazim não mora com ela. Eu pensei que Iris é apenas a favorita dele para distrações. Ela só serve para diverti-lo quando está com vontade. É claro que Iris adoraria se casar com ele, pois ser a mulher do Cadi de Shemara dá status e poder. Mas meu irmão exige muito mais da mulher que será sua esposa. Não basta apenas saber dançar bem. Acha que ele irá castigá-la? Deseja que ele a castigue? Morgana lançou-lhe um olhar penetrante. Não sou vingativa. Além disso, ela é muito jovem. Eu é que fui tola em acreditar que ela realmente queria me ajudar. Iris queria afastá-la porque percebeu logo que você tem algo a oferecer que ela não tem. Mas eu não estou oferecendo nada, protestou Diane. E mesmo que estivesse interessada, Iris ganha longe de mim quanto à beleza. Ela é muito mais bonita do que eu. Bonita como uma boneca, disse Morgana com desprezo. A única coisa que sabe fazer é dançar. De resto, é completamente vazia. Pelo amor de Deus, nem sonhe que ela possa ser minha cunhada. Não me deseje esse mal. Não que eu tenha medo que isso vá acontecer. Creio que Kazim tem ideia de casá-la com um de seus guardas.
Mas ele... Diane se interrompeu e desviou o olhar. Ora, por que parou? Ia dizer algo sobre meu irmão? É que me disseram que ele só dá esposas virgens para os homens que o servem. Diane respondeu com dificuldade, sentindo-se enrubescera. É verdade. Diane continuou olhando para a parede por mais alguns instantes. Depois encarou a irmã do Sheik. Eu tinha certeza de que Iris era a Cadine dele. Acho melhor você não fazer suposições e torná-las como certas no que se refere ao meu irmão. Ele é um homem imprevisível sobre vários aspectos. Veja você, a maioria dos homens árabes, na situação dele, teria usado Iris dessa maneira desde o momento em que tivera recebido de presente. Entretanto, Kazim não agiu assim. Não quis tratá-la desse jeito e mandou que ela aprendesse a dançar. Ele gosta muito de vê-la dançar. É a forma de distração que mais aprecia. Ele não é como a maioria dos homens, Diane. Meu irmão, como já lhe disse, é um homem que sente afinidade com a impetuosidade e a solidão do deserto. Se não fosse Cade, tenho certeza de que viveria com os beduínos, dormindo sobre uma tenda de pele de cabra, que facilmente pode ser enrolada e colocada nas costas de um camelo. Teria apenas alguns animais e nada o impediria de explorar a imensidão do Saara. Mas não pode fazer nada disso porque tem sobre sua responsabilidade a orientação e a proteção do povo de Beni Aram. Por isso, uma criatura egocêntrica como Iris jamais serviria para ser esposa dele. Mas o que mais Kazim poderia querer de uma mulher? Não basta ser tão bonita e saber distraí-lo? Se os árabes acham que sabem mais do que as mulheres, certamente não vão exigir que a esposa seja inteligente. Sabe muito bem, Diane, que meu irmão não é um homem comum, não é como os outros. Ah, sim, ele se julga um lorde. Acho que o Sheik e Iris combinam muito bem, sem dúvida. Deve se sentir muito lisonjeado por ter alguém que se dedique a ele com tanto fervor. Os falcões e os cavalos dele também são dedicados e obedientes, disse Morgana. Quer dizer, então, que pensou que Iris fosse a Cadine dele, hein? A vida de Kazim não me interessa. Não é da minha conta saber o que ela é dele. Será que não? Morgana arqueou as sobrancelhas e deu um sorriso matreiro. Então não se incomodou nem um pouco ao imaginá-lo fazendo amor com Iris na tenda para onde levou você? Ou vai me dizer que não pensou nisso? Nem que ele tenha feito amor com 1000 mulheres, isso não importa. Diane ergueu o queixo, orgulhosa, e desceu da escada que terminava num salão cheio de colunas trabalhadas, ladrilhada com mosaicos em tons de azul. As imensas colunas faziam-na sentir-se minúscula e perdida, à medida que caminhava entre elas com Morgana, perdida no tempo, a milhares de quilômetros de distância da vida calma e sem grandes eventos que levava na Bretanha, até que a necessidade de visitar o Oriente a dominara a ponto de não poder mais resistir. Olhou ao redor, meio amedrontada. Aquele lugar era sinistro, como as sombras estranhas projetadas pelos grandes lampiões presos por correntes, as portas em arco, todo o esplendor oriental na decoração das paredes e na mobília de madeira entalhada. Percebeu também que, em vários pontos, havia guardas parados que a olhavam com curiosidade quando passava por eles na companhia da irmã do Sheik. Morgana parou diante de uma das portas em arco e fez sinal para que Selim se aproximasse. Enquanto falava com ele em árabe, Diane fitava-o com rancor. Será que os servos desse palácio pensavam que ela era a Cadine do Sheik? Que ele a mandara vigiar porque a considerava importante? Diane sabia muito bem que a única importância que tinha para Kazim era enquanto objeto de sua vingança, e agora iria ver o retrato daquela que, por ter morrido como morreu, era o motivo de toda a amargura e o ressentimento que ele guardava no coração. Selim entrou no salão e acendeu os lampiões, que começaram a exalar o aroma que Diane já conhecia muito bem. O aposento era enorme e frio, dando a impressão de ser um recinto não muito frequentado. No chão, havia um maravilhoso tapete, tecido com desenhos de várias cores. O teto era aureolado, enfeitado com madeira dourada entrelaçada. A mobília era de ébano, pintado no estilo típico oriental, e no centro havia um divã em forma de meia-lua, coberto de almofadas de seda em tons claros. Diane teve uma sensação de grandiosidade melancólica, como se tudo aquilo pertencesse a um passado remoto, e agora ninguém mais usufruísse todo aquele luxo e aquela beleza. Era um lugar de recordações. Observou Morgana enquanto ela pegava um dos lampiões e levava-o para o outro lado da sala.
Ali, ela parou e iluminou o enorme quadro pendurado na parede, revestida de madeira. Diane se aproximou e parou ao lado de Morgana. Então, juntas, ergueram a cabeça para admirar a mulher retratada na tela. E lá estava ela. Nos lindos olhos negros, havia a mesma expressão inefável que Diane via nos olhos do sheik. Mas, enquanto no rosto dele havia um certo traço impiedoso e inquieto, o rosto da mãe era extremamente calmo e adorável. Ela usava um vestido simples de seda branca, sobre o qual caía um véu transparente da grinalda, que tinha um brilho de luar. Um cinto de prata marcava a cintura delgada, e os punhos largos das mangas tinham um lindo bordado também prateado. O brilho suave da pele dela era realçada pelo vestido, e o seu único adorno era um colar de rubis e diamantes em forma de coração. A moldura do quadro era desenhada com flores de lótus e na parte de baixo havia uma inscrição em árabe. "O que está escrito aí?" perguntou Diane. "Na vida só se tem um grande amor." Morgana virou-se e fitou Diane. "As flores de lótus desenhadas ali são para nós o símbolo da eterna juventude. Foi Kazim quem mandou pôr o quadro nessa moldura e fez a inscrição abaixo. Como vê, ele a amava muito, mesmo sem ter sido um filho mimado. Orgulhava-se da beleza de mamãe e da maneira como ela sabia montar um puro sangue árabe. Ela ia caçar no deserto como os homens, porém nunca perdeu a feminilidade. Acima de tudo, era uma mulher. É muito bonita, por sinal," disse Diane com suavidade. "Você se parece com ela, Morgana." "Eu sei, e Kazim também. Os olhos são idênticos. E, achando isso, por que não reconhece nenhum mérito nele?" "Não nego que ele é um homem que chama a atenção, mas muitos árabes são atraentes, não é?" "Ah, sua mãe está com um vestido lindo. Essa seda tem um brilho de luar. E gosta do véu transparente que permite ver os cabelos negros dela." Chamamos esse véu de cadur. Algumas noivas árabes exageram na maquiagem e usam sombras demais nos olhos e rena nos cabelos e nas unhas. A cerimônia é uma espécie de ritual da fertilidade, porém não ligo para essas coisas. Quando me casar com Ralph, vou usar um vestido simples, só com um cadur, e quero ficar como ela. Tem um colar que ela está usando no retrato. Kazim presenteou-me com ele quando fiquei mocinha. Eu lhe disse que devia guardá-lo para a esposa dele, mas meu irmão apenas sorriu e colocou no meu pescoço. Espero que... Morgana suspirou e encarou Diane. "Sabe, às vezes pergunto-me se Kazim vai se casar algum dia. O povo de Beniaran espera que ele faça isso para que tenha um filho e possa continuar em seu lugar. No entanto, ele já está com 34 anos e ainda não escolheu uma noiva." "Pode ser que tenha escolhido Iris. Ou você." "O quê?" Diane deu um passo para trás e arregalou os olhos, que se tornaram de um azul mais intenso, coisa que sempre acontecia quando ficava perturbada. "O que disse?" "Ouviu muito bem." Morgana iluminou Diane com a luz do lampião que ainda segurava. "Você é jovem, saudável e o desafia como nunca vi nenhuma mulher ousar. Você o enfrenta, tem nas veias sangue de soldado e os requintes de uma boa educação. Acho que você e Kazim teriam um filho lindo, forte e robusto." "Por favor, pare de falar assim." Diane estava trêmula. "Seu irmão é o último homem com quem eu pensaria em me casar. E sei também que sou a última mulher com quem ele pensaria em fazê-lo. Nós nos odiamos." Diz isso com muita ênfase, como se quisesse convencer a si própria que é ódio que sente por Kazim. Mas será que é, Diane? Pode dizer com sinceridade que não sente um calafrio quando olha para ele e uma sensação estranha quando ele toca em você? Será que pode dizer sinceramente que não suporta a ideia de sentir os lábios do sheik sobre os seus e o corpo dele contra o seu? "Não quero falar sobre essas coisas." "Por quê?" insistiu Morgana. "Ficou tão reprimida assim por ter vivido com um avô idoso? Nesse país, achamos a sensualidade uma coisa muito natural. Sabemos que todos sentem isso desde a adolescência e, por essa razão, vigiamos bem os jovens e não os deixamos sozinhos, pois a realização desse instinto deve ter lugar no casamento. Você tem vergonha de seus instintos naturais?" "Não." "Tem certeza, Diane? Fala que vivemos enclausurados e protegidas pelos homens, mas parece que sua vida foi bem mais enclausurada do que a minha. As moças árabes aprendem desde cedo o que é ser mulher. Kazim sempre fez questão de que eu recebesse todo tipo de instrução. Acho que você foi criada mais como um menino, não será isso?
Creio que o coronel Ronai gostaria de ter tido um neto para que entrasse para o exército e continuasse a carreira militar. No entanto, como o destino quis que tivesse uma neta, e foi você mesmo quem me falou que usava sempre calça comprida e blusa. Ele deve ter lhe ensinado habilidades masculinas em vez das femininas. Vovô e eu éramos muito unidos e eu gostava da vida que levávamos. Os olhos de Diane se encheram de lágrimas ao se lembrar de que a única pessoa que amava em sua vida não mais lhe faria companhia, nem poderia lhe dar amor. Estava completamente só no mundo de estranhos. Observou ao redor como se procurasse alguém que pudesse consolá-la, e uma lágrima rolou por sua face. Nesse momento, sentiu algo roçar sua perna, provocando-lhe um sobressalto. Olhou para baixo e viu um enorme gato persa ronronando a seus pés. Abaixou-se e afagou os pelos do animal, segurando a cabeça dele e fitando-o nos olhos. Que beleza! Ela exclamou. Gatinho, deixe-me pegar no colo. Esse é Pacha, sorriu Morgana. Ele deixa sim, pode pegá-lo, ele gosta. Só que é um pouco pesado. Anda pelos porões do palácio caçando ratos e, como esta construção é muito antiga, está cheia de ratos. É por isso que ele está tão gordo assim. Ah, adoro gatos. Diane pegou o animal no colo e sentiu um certo consolo em seu ronronar. Lembrou-se dos 2 gatos malhados que tinham ficado lá longe, no seu antigo lar. Suspirou fundo com um aperto no coração. Seu lar agora nada mais era do que uma casa vazia, perdida na distância. O empregado de seu avô deveria ter providenciado o enterro e, com toda a certeza, devia estar preocupado por ela não ter aparecido até aquele momento. Ele conhecia o deserto. Devia estar pensando que ela morrera de insolação ou caíra nas mãos de nômades. Talvez ficasse ainda algum tempo na casa, acalentando uma vaga esperança de vê-la de volta. Mas depois fecharia o velho casarão e iria viver com o irmão dele, em Marselha. Pacha gostou de você, Morgana falou. Venha, é melhor irmos jantar agora. Se quiser, pode levar o gato. Sabe o que se diz aqui das pessoas que têm grande afinidade com gatos? Sim, já ouvi falar. Diane respondeu sem jeito. E qual é o problema ser considerada sensual? Morgana riu. Não há nada de vergonhoso. Tenho certeza de que é muito mais sensível do que Iris, por exemplo. Sabe o que ela faz se Pacha olha para ela? Grita e sai correndo. Talvez ela sinta repulsa ao pensar nos ratos que ele caça. Diane acariciava a cabeça macia do gato enquanto seguia Morgana. Saíram daquele sótão e passaram para um outro aposento menor e bem mais aconchegante, onde foi servido o jantar. Durante o tempo que durou a refeição, Selim ficou de guarda do lado de fora da porta. Quanto tempo vai durar isso? Diane indagou. Será que seu irmão pensa que poderá me manter aqui a vida inteira, neste castelo que mais parece do Barba Azul? Morgana comia a sobremesa despreocupadamente. Ora, vamos, coma um pouco desse doce, está uma delícia. E deixe de se preocupar tanto. Não fique tão ansiosa. Por que não aceita o fato? Se está aqui, é porque assim tinha que ser. É o destino. Sim, estava escrito na areia, não é? Alguém me disse isso um pouco antes de eu vir para o Oriente. Diane tomou um gole do café forte. Fica imaginando se vovô já não sabia que tinha os dias contados e por isso não fez objeções quando eu lhe falei que queria vir para cá. Ele queria que eu conhecesse o deserto, mas estava muito doente para fazer a viagem comigo. Acho que deveria estar bem mais doente do que eu imaginava e, como um velho soldado, queria morrer sem fazer alarde. Eu deveria ter percebido isso. Entretanto, estava tão eufórica com os preparativos da minha viagem que não via mais nada. E depois, ele parecia tão contente quando me despedi dele, estava no jardim cuidando de suas rosas. Diane queria continuar, mas a voz lhe faltou. Será que haviam providenciado rosas para o enterro dele? E a farda? Será que não tinham se esquecido da espada? A espada reluzente que dera o sinal de ataque ao povo de Beniarã? Ele cumpriu o dever como achou certo, continuou ela, engolindo as lágrimas. Não posso condená-lo quando foi tão amável e carinhoso comigo. Assim é a vida, minha cara, Morgana disse. Temos de aceitar as pessoas e julgá-las pelo modo como nos tratam, como se comportam em relação a nós. Não existe ninguém perfeito, mas para cada falha ou defeito há sempre uma virtude, uma qualidade que a compense. Todos nós somos um pouco egoístas, porém, às vezes temos atitudes altruístas. Somos um pouco cruéis, mas também temos gestos bondosos e podemos ser afáveis. Somos seres humanos, não anjos. Sabedoria oriental. Diane pôs um pouco do creme doce no dedo para que Pacha o lambesse.
Como você mesma disse, Diane, está escrito na areia, portanto, por que não aceita a vida como ela é? Aceite naturalmente o que ela lhe oferece. Talvez Casim lhe proporcione o romance em que você acredita tão fervorosamente. Sem conseguir pegar no sono, Diane ficou ouvindo os sons exóticos da música oriental, que entravam pela janela de seu quarto. Embora não ouvisse ruídos de passos no corredor, sentia a presença de alguém do lado de fora da porta e imaginou que deveria ser o guarda que a vigiava constantemente. Ela ficou no escuro, sentindo os diferentes perfumes do ambiente estranho e o calor de Pasha deitada a seus pés. Puxou o lençol de seda e se cobriu melhor, imaginando o que faria para impedir Casim de cumprir a ameaça que fizera. Como ele podia ser tão cruel e às vezes tão atencioso? Dois elementos opostos que compunham a personalidade dele, e Diane nunca conseguia saber qual deles viria à tona cada vez que se aproximava dela. Pasha ronronava feliz, e Diane acabou adormecendo, sem, no entanto, deixar de pensar na intrigante figura. No dia seguinte, Diane quase não viu Cadi, mas, para sua alegria e sua surpresa, ele permitiu que ela fosse ao mercado com Morgana. As duas se vestiram com as roupas tradicionais que todas as mulheres de Shemara usavam para sair à rua. Permaneceram bastante tempo na loja de tecidos, e Diane não parava de se deslumbrar. Nunca vira panos tão lindos. Era uma festa para seus olhos e tato. Não se cansava de tocar todos os tecidos. Sedas macias como pétalas de rosa, brocados brilhantes, gaze diáfana, veludos maleáveis e flexíveis e rendas tão lindas de fazer perder o fôlego. Tudo o que ela admirava era imediatamente encomendado para ser entregue no palácio. A seus protestos constantes, Morgana dava de ombros e apenas dizia: "Vou chamar uma costureira e ela fará vestidos para você. Há uma ótima que é especialista em modelos simples, como você gosta. Agora, vamos à barraca do velhinho que faz perfumes divinos." Passaram por uma alameda ensolarada, de casas velhas com sacadas pequenas. Na rua movimentada, ruídos estranhos se misturavam. Um vendedor de limonada anunciava seu produto batendo duas canequinhas uma na outra. De vez em quando, passavam camelos fazendo soar os guizos que tinham no pescoço e jumentos carregados com cestos de mercadoria. Eram cenas coloridas e exóticas da vida oriental, assustadora e fascinante. O mercado era abarrotado de pequenas lojas que vendiam uns mais variados artigos de artesanato, tapetes, joias, artefatos de couro e muitas outras coisas. Nesse lugar, ainda se preservava a tradição dos trabalhos manuais, pois não fora atingido pela febre industrial. Entraram bem no centro do mercado que, àquela hora, estava movimentadíssimo. Havia no ar um burburinho e uma grande variedade de aromas. Sobre os toldos de folhas de palmeiras estavam as barracas, abarrotadas de mercadorias. O sol batia nos rostos morenos que variavam nos tons mais claros aos mais escuros, mas todos olhavam com curiosidade ou estranheza para os olhos azuis de Diane, que usava um véu cobrindo o resto do rosto, como as mulheres nativas. Um cheiro forte de café penetrava nas narinas de Diane e, à medida que caminhavam, os aromas mudavam. Havia cheiro de laranja, damasco, figo, tâmaras e uvas. Morgana conduziu Diane para uma das barracas, explicando-lhe que ali eram feitos à mão os baús que as noivas levavam com o enxoval quando se casavam. Eles eram de madeira escura entalhada e forrados de madrepérola. O dono da loja disse algo para Morgana que lhe provocou o riso. Depois ela explicou a Diane que ele queria saber qual das duas estava precisando comprar um baú daqueles. "Bem, Diane, não será melhor encomendar um para você?" Os olhos de Morgana brilharam com uma expressão matreira. "Muito obrigada, mas dispenso." Diane deu alguns passos, mas imediatamente estancou, sufocando um grito. É que surgira na sua frente um árabe com uma cobra enrolada no pescoço. Ele a fitou nos olhos. Seu rosto era cheio de pequenas cicatrizes. De repente, ele sorriu de um jeito estranho e jogou a cobra nela. Diane viu a língua do réptil a apenas alguns centímetros de seu rosto. No mesmo instante, o guarda do Cade pulou sobre o encantador de serpentes, tentando agarrá-lo. Porém, o homem, com uma agilidade incrível, escapou e sumiu na multidão. O guarda virou-se depressa e olhou para Diane com um ar preocupado, como se estivesse com medo de que ela tivesse sido picada pela cobra. "Diga a ele que estou bem", disse ela a Morgana. "Esse homem me deu um susto com a cobra, apenas isso."
Morgana tranquilizou o guarda, que fez uma reverência para Diane, como que se desculpando, e voltou para junto dos outros. Se tivesse sido picada, teriam agarrado o homenzinho horroroso, e ele seria esfolado vivo de tanto ser chicoteado, Morgana falou. Diane estremeceu. A cobra era venenosa? Sim, esses homens que lidam com elas acabam se tornando imunes ao seu veneno. Mas você viu as cicatrizes que ele tem no rosto, não viu? Diane assentiu com um movimento de cabeça e continuaram a caminhar. Agora sim, não podia deixar de perceber os olhares que lhe lançavam enquanto percorriam o caminho até o velho perfumista. Ouviu comentários em árabe que Diane não entendia, mas podia muito bem adivinhar. Sabia que para todos, ela era a estrangeira que estava morando no palácio do Cade. Seu irmão é muito sutil, não é mesmo? Por que diz isso, Diane? Ele fala que estou livre. Entretanto, o que faria o guarda dele se eu corresse para os portões da cidade? Morgana simplesmente sorriu e parou diante de uma pequena barraca. Parece que meu irmão não sai do seu pensamento, não é, Diane? Perguntou, fingindo inocência. Estou para me casar, mas não penso em Ralph o tempo todo assim. Nesse momento, por exemplo, estou pensando num perfume novo, que vou mandar fazer especialmente para mim. E você? Que tipo de perfume prefere? Um que tem aroma de couro, cavalo e fumo de charuto? Ora, isso não é verdade. Diane ficou indignada. Não estou sempre pensando em seu todo-poderoso irmão. Será que não? Morgana sorriu. As duas entraram na loja de perfumes e Morgana tirou o véu que cobria seu rosto, enquanto do fundo da barraca surgia um velho árabe, enrugado e barbudo, cumprimentando-a calorosamente em francês. Trouxe uma amiga, Amar. Quero que o senhor faça um perfume com um aroma que combine com a personalidade dela. O senhor é inigualável nessa especialidade. Amar olhou Diane por alguns instantes, depois pediu delicadamente que ela retirasse o véu e estendesse a mão para ele. Diane deu graças a Deus por poder descobrir o rosto, pois se sentia um tanto ridícula com aquele traje, como se estivesse fantasiada para uma comédia musical. Estendeu a mão para ele e sentiu os dedos finos do árabe fecharem-se sobre os seus. Sua pele parecia ainda mais branca em contraste com a dele. De repente, Amar puxou a mão dela para perto de seu nariz e cheirou a pele. Meio constrangida, ela esboçou um protesto. É mera formalidade, moça. Ele piscou e fitou-a nos olhos. Ouvi dizer que havia uma moça inglesa hospedada no Palácio do Cade. Num lugar como esse, as notícias correm depressa, sabe como é, não? Peço que nos desculpe, mas é que achamos curioso que uma moça jovem venha de além-mar para ficar entre nós. O que está achando de Shemara? Minha amiga ainda não viu direito a cidade, Morgana interveio. Esta é a primeira vez que visita o Oriente, e ela ainda está estranhando um pouco os nossos costumes. Shemara é uma das mais antigas cidades do deserto e, ao mesmo tempo, uma das mais adiantadas. Conseguimos progredir sem estragar nossa tradição. Amar observava os olhos de Diane como se quisesse ler o que havia neles. Existem cidades no Oriente que progridem rápido demais devido ao turismo, mas depois são abandonadas pelos sheiks ricos, que preferem viver em outros países e aplicar lá o dinheiro deles, enquanto o lugar perde suas características e se enche de favelas. Isso não acontece com Shemara, porque nosso sheik se preocupa com o bem-estar de seu povo, que Alá o conserve no poder. Diane ficou ali, parada, de boca fechada, incapaz de dizer as coisas que pensava do Casim. Morgana confirmou a história que circulava, que Diane era sua hóspede no palácio. Mesmo que o velho não tivesse acreditado, ficou quieto e aceitou como verdade. Agora, vamos fazer a mistura do perfume. Amar apertou de leve a mão dela e depois soltou-a. Tem de ser um aroma fresco e delicado, com uma pitadinha de sensualidade, não é? Passaram mais de umas horas ali, entretidas observando o velho manipular com dedos ágeis os vidros, misturando várias fragrâncias orientais, até que finalmente conseguiu o aroma apropriado para cada uma delas. Daí, ele os colocou em duas lindas garrafinhas. Nunca compre perfumes em vidros grandes, explicou ele a Diane. O perfume pode ser comparado ao amor. Ele evapora se não for bem cuidado e bem guardado. Agora, tem um perfume misturado especialmente para a senhora. Ele vai se mesclar com o cheiro próprio do óleo natural de sua pele e vai provocar no homem que sentir esse aroma o desejo de mantê-la junto dele. É o que todas as mulheres querem, não é? Diane pegou a garrafinha e comparou-a com a outra. Meu perfume não tem nome? Perguntou ela.
Já vou escrevê-lo no rótulo. Amar inclinou-se sobre sua mesa de trabalho e escreveu uma palavra em árabe num pequeno rótulo antigo, que estendeu para ela. Diane umedeceu-o cuidadosamente na língua e colocou-o na garrafinha. Deixe-me ver. Morgana inclinou-se sobre o ombro dela para olhar. Bem apropriado, murmurou. Quer que eu traduza para você? É claro, estou morrendo de curiosidade. O que diz essa palavra? Jardim fechado. A expressão no rosto de Diane não indicava o que ela estava sentindo. Não gostou? Para um árabe, não há coisa mais atraente e sedutora do que um jardim fechado por muros, onde há flores e as fontes ficam escondidas do mundo exterior. Amar lhe fez um grande elogio, portanto, agradeça-lhe e sinta-se lisonjeada, Morgana disse. Obrigada, Diane sorriu para o velho. Vou usar o perfume só em ocasiões especiais. Para uma jovem como você, deve haver muitas ocasiões especiais, ele falou. Quando temos nossa juventude, não a devemos desperdiçar com preocupações. Estas devem ser postas de lado, para quando formos velhos, mais sábios e mais pacientes para com as complexidades do ser humano. Para cada um de nós, há uma época de rosas e mel. Portanto, minha cara senhorita, caminhe pelo jardim da alegria e deixe seu coração voar leve como se fosse um pássaro. Essa é a filosofia de vida que nos ajuda a chegar à velhice com serenidade. Alisou a barba e ficou parado, olhando as duas se afastarem. Elas cobriram os rostos de novo, saíram da loja, seguidas pelo guarda do Cade, e tomaram o caminho de volta ao palácio. Os perfumes da loja pareciam ter ficado entranhados nas narinas de Diane, assim como as palavras do velho não saíam de sua mente. Não podia negar que Shemara era um lugar fascinante. Se pelo menos pudesse passear por ali com os vestidos simples que costumava usar, em vez desse traje esquisito e do véu no rosto que a deixavam constrangida e pouco à vontade. Será que as moças orientais gostavam de cobrir o rosto porque isso atraía os olhares dos homens e os fazia ficar imaginando se o rosto atrás do véu era bonito ou feio? Por que usa esse véu, Morgana? Todo mundo sabe quem você é. Mas a questão não é essa, minha cara. Morgana olhou para Diane achando graça. Nunca se inventou nada mais sedutor do que um véu de seda cobrindo o rosto de uma mulher. Ele não é um sinal de opressão masculina, mas de um sentimento de proteção e ciúme dos homens. Quando as mulheres são tratadas de igual para igual pelos homens, a distinção dos sexos perde o encanto. Mais um pouco de sabedoria oriental, não é? Os olhos de Diane tinham um brilho profundo, refletindo o azul do céu. O sol do meio-dia batia nas torres da mesquita, de onde partia um chamado para as preces que ecoava por toda a praça do mercado. O som estranho que provocava uma certa emoção foi se diluindo na distância, à medida que as duas garotas se aproximavam do palácio, até que transpuseram os portões e entraram no jardim. O pátio interno onde ficavam as fontes estava bem mais fresco. Ali havia árvores frondosas que sombreavam um lago artificial para peixes, e os muros estavam cobertos de videiras em flor. Diane ajoelhou-se na beira ladrilhada do lago e ficou olhando os peixes que nadavam rápidos na água transparente, fazendo brilhar os corpos vermelhos. Na superfície boiavam flores de lis. Está parecendo um monte em contemplação, Morgana disse. Será que seus pensamentos são como a de uma monja? Isso é quase impossível num lugar tão sensual quanto o Oriente. Diane mergulhou os dedos na água e os peixes se aproximaram para ver se era algum alimento. Acho que foi muito confiante ao vir para o Oriente, assim como agora, ao colocar a mão na água, seguindo o impulso. E se meu irmão criasse piranhas nesse lago? Bem, a essa altura eu já saberia, não é? Diane sorriu e olhou para os peixes novamente. Nunca me passou pela cabeça que eu pudesse encontrar um homem como Casim no deserto. Mas onde mais poderia encontrar alguém como ele? Morgana fez uma pausa, olhando para a palmeira alta que projetava no chão uma sombra rendada. Meu irmão, Diane, é o deserto. Ele faz parte do deserto tanto quanto os falcões que voam lá, ou os leopardos na areia. Será que você respondeu ao chamado das areias, ou à voz do meu irmão gritando seu nome? Ele nem sabia da minha existência. Diane impertigou-se, sentindo-se tensa. Como se isso fosse possível acontecer. Eu apenas queria conhecer o Oriente por causa do vovô. E, como Fetna fica perto das terras de seu irmão, não é tão estranho assim que tenhamos nos encontrado. Vocês são supersticiosos demais. Acham que tudo acontece por algum desígnio misterioso, o destino ou sei lá o quê. Isso é muito fatalismo. Se meu avô fosse advogado ou fazendeiro, ele não estaria aqui.
Não, realmente não estaria, concordou Morgana. Nem Kazim teria a cicatriz que tem. As linhas de nossas vidas começam a se entrelaçar a partir das coisas que aconteceram a nossos pais. Se Philip Ronai tivesse sido um pacífico fazendeiro, então não seria responsável pelo ataque a Beni Haran, e nós não o conheceríamos. Durante anos, Kazim viveu com o nome de Ronai gravado na mente, e creio que o pensamento dele cruzou o espaço até onde você estava e a trouxe até aqui. Ele não sabia da minha existência, repetiu Diane protestando. Nunca vi uma pessoa ficar tão feroz quanto ele quando descobriu quem eu era. Pensei que fosse me torcer o pescoço. Não sei como se conteve. Creio que achou que eu deveria sofrer devagarinho para ir morrendo aos poucos. Não muda de opinião a respeito dele, não é, Diane? Mas e seu coração? Será que não mudou? Meu coração está sofrendo pela morte de meu avô. Diane percorreu com o olhar o pátio das 7 fontes. Ninguém vai conseguir entrar aqui. Ninguém irá acreditar que o Sheik me mantém presa contra minha vontade. Todos sabem que as mulheres caem aos pés dele e se entregam submissamente. Porém, não sou como elas. Sabe o que ele me disse, Morgana? Que quando me apaixonar por ele, irá me deixar partir. Diane tirou a mão da água e as gotas que caíram sobre o ladrilho quente secaram instantaneamente. Ele só me deixará voltar para meu lar na Bretanha quando eu... Você poderia fingir que o ama, disse Morgana com calma. Por que não se porta com Kazim do mesmo jeito que Iris, se quer mesmo ir embora de Shemara? Faça com que ele enjoe de você, pendure-se no pescoço dele e o encha de beijos. Caia aos pés dele, Diane, se é esse o preço de sua liberdade. Eu não conseguiria. Diane ergueu-se. Não darei essa satisfação a ele. Se não der, o Sheik a tomará de qualquer jeito. Vamos, Diane, é melhor entrarmos para comer. Andar no mercado sentindo aquele cheiro de comida sempre me abre o apetite. Morgana entrou, mas Diane ficou ali, à beira do lago, pensativa. Milhões de pensamentos passaram na sua cabeça com a mesma rapidez com que os peixes nadavam. Não conseguia se fixar em nenhuma ideia precisa. Suspirou fundo ao lembrar-se da casa na Bretanha. Agora, o jardim abandonado se encheria de mato, sem o avô que cuidava dele com tanto carinho. A mobília se encheria de pó. Os livros, os soldadinhos em miniatura na mesa, em que estudava as táticas de combate. A Bretanha parecia tão distante desse exótico jardim com perfume de flores extravagante. As fontes jorravam água, refrescando o ambiente, e borboletas coloridas de asas sedosas voavam entre as plantas. Insetos zumbiam à luz dourada do sol. As palmeiras eram contornadas, imponentes e gigantescas, contra o azul do céu. E os jacarandás estavam cobertos de flores lilazes. O olhar fascinado de Diane acompanhou o voo de uma libélula, até que ela sumiu entre as flores de jasmim. Sentiu como se ela própria tivesse caído numa armadilha, que era, ao mesmo tempo, bela e aterradora. Procurou com o olhar a libélula, desejando que ela ressurgisse de entre as flores de jasmim, mas os segundos passavam e a libélula permanecia lá, talvez traída por um perfume, talvez não querendo abandonar sua prisão. Os passarinhos chirriavam em uma das árvores, até que de repente fez-se silêncio. Uma sombra se projetou no chão do pátio, e Diane quase perdeu o fôlego ao ver o falcão voando em sua direção. A ave passou tão perto que ela chegou a sentir o deslocamento do ar. Depois, foi pousar na beirada de pedra de uma das fontes, com um olhar penetrante fixo nela. Instintivamente, Diane ficou imóvel, apesar de o coração estar palpitando e de a pele estar arrepiada só de pensar nas garras daquele falcão apertando sua carne. Aquele era o falcão do Sheik, treinado para matar a caça no deserto. Estava apavorada e queria correr para dentro de casa, mas sabia que, se fizesse algum movimento, por menor que fosse, talvez despertasse uma reação da ave que poderia atacá-la. Isso mesmo, disse uma voz conhecida que a fez tremer. Fique imóvel. Foram seus cabelos, querida, que chamaram a atenção dele. Refletindo o brilho do sol, assim, dourados, parecem a plumagem de um pássaro. Kazim aproximou-se da fonte e estendeu o braço, coberto com um pedaço de couro, para que o falcão pousasse ali. Dos lábios dele saiu o assobio de comando, e Diane quase nem respirava quando via a ave desviar o olhar que fixara nela e olhar para o dono. O Sheik falou em árabe com o falcão e, para a surpresa de Diane, o enorme e assustador pássaro obedeceu-lhe, manso, e acariciou o dono com a cabeça, embora continuasse empoleirado na fonte. O amor é estranho, não é? Kazim indagou. Ele existe até no coração da criatura mais feroz e violenta e,
Talvez tenha ainda mais valor quando começar a pulsar num coração rebelde e insubordinado do que em um que seja dócil e submisso. Interessante, sabia que também encontrei Malik no deserto? Ele era novinho, estava começando a voar e tinha machucado a asa, mas mesmo assim era feroz e me machucou bastante. Minha mão estava toda ensanguentada quando cheguei à minha tenda com ele. Fiz um curativo em sua asa e ele se recuperou depressa. No começo, recebia minhas atenções desconfiado, cauteloso, até que acabou me aceitando. No entanto, até hoje, nenhum dos homens que me servem se atreve a chegar perto dele. Além de ser forte, ele é temperamental. Você foi esperta ao ficar parada. Se tivesse corrido, Malik a teria atacado. Durante o tempo que ficou falando, o sheik fitou o falcão e não olhou nenhuma vez para ela. Falou novamente em árabe e, com o único e possante movimento das belas asas, o falcão pousou no braço dele. Continue parado onde está, Diane, Kazim pediu com suavidade. De repente, Malik pode cismar com seus luminosos olhos azuis. Por isso, vou levá-lo para o poleiro dele. Fique aqui até eu voltar. Naturalmente, ela se rebelou contra a ordem dele, e assim que o viu se afastar com uma ave no braço, resolveu entrar. Deu um passo e só depois percebeu o quanto estava trêmula. Seus joelhos quase se dobravam e ela vacilou. Apoiou-se numa das palmeiras ali perto e encostou-se no tronco esguio. Isso era ridículo. O susto já passara, o falcão não estava mais atacando. Agarrou com força o tronco das palmeiras, tentando se recuperar. Nesse momento, o sheik reapareceu e aproximou-se dela com a túnica azul esvoaçando e os olhos semicerrados fitando-a. Então ela sentiu que aqueles olhos escuros e profundos eram tão perigosos quanto os do falcão. Ele sorriu ao ver como ela se agarrava à palmeira. Não precisa mais ter medo, Kazim disse suavemente. Você vai voltar para casa, onde é o seu lugar. Diane ergueu os olhos para ele, sem saber que refletiam o azul do céu onde o sol ardia como uma labareda. O rosto moreno do sheik estava tenso. De repente, ela ouviu um estalido de algo se partindo. Era o cabo do chicote. Kazim o havia quebrado com as mãos. Depois, jogou o pedaço longe num gesto de raiva. Não ouviu o que eu disse, menina? Vou levá-la a cavalo até Dazerizi. De lá você poderá tomar o navio que a levará de volta para o seu lar na Bretanha. Lar? Ela repetiu com amargura. Não pôde deixar de imaginar o casarão fechado, escuro e silencioso. Talvez o único ruído ali fosse o do tic-tac do relógio de parede. A porta do escritório do avô ficaria fechada para sempre, a cadeira dele vazia. É isso mesmo, e dessa vez eu vou cavalgar pelo deserto com você para garantir que chegará sã e salva ao hotel. Partiremos ao pôr do sol. É melhor viajar depois que a areia refresca um pouco do calor do dia, e esta noite teremos a lua cheia para iluminar o caminho. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sentindo um nó na garganta. Porque é o que deseja, Diane. Mas você nunca usou essa tática comigo, Sheik Kazim? Mudei de ideia, disse ele quase com rudeza. Um homem pode mudar, não pode? Acabou-se a dívida de Ronai. Eu não estava certo pretendendo que você a pagasse. Diane continuou onde estava, apoiada na árvore. Agora sentia-se ainda mais fraca e trêmula. Olhou para o peito dele, os ombros largos e fortes cobertos pela túnica. Em seguida, ergueu o rosto devagar, fitando sua face, e depois se deteve na cicatriz. De repente, sentiu um impulso irrefreável de tocá-la. Num gesto impensado, estendeu a mão para o rosto dele. O sheik ficou imóvel. Diane, estou me esforçando para manter o controle até chegar a Dazerizi com você, portanto afaste a mão. É uma cicatriz tão profunda, murmurou ela. Não é à toa que tenha provocado tanta amargura. Você queria acabar comigo como o falcão, não é? Sim, e com uma fúria mal contida, ele estendeu as mãos e segurou-a pelos ombros. Os olhos de Kazim faiscavam, e o rosto tinha uma expressão quase selvagem. Todas as palavras cruéis que eu disse a você foram sinceras, mas cada vez que eu agia assim, meu desejo era acariciá-la até que gemesse de amor e desejo em meus braços. Todas as noites que passou aqui no palácio, eu próprio fiquei de guarda na porta do seu quarto, e só eu sei o esforço que precisei fazer para não entrar e ir até você. Agora chegou a hora, é melhor você ir embora, Diane. Você me tornou vulnerável, tornou-me consciente da minha solidão. Tocou meu coração de uma maneira estranha e suave, no entanto, só provoco medo em você. O coração dela batia descompassado, mas seria de medo? O que estava sentindo não era medo, era uma espécie de satisfação, uma alegria imensa.
Seria porque ele falara em levá-la a Darzerizi para que voltasse para casa na Bretanha? Considerou essa hipótese, porém percebeu que não conseguia admiti-la sem titubear. Imaginou-se despedindo-se de Kazim Ben Aram, o árabe que a capturara. Não, a palavra escapou-lhe dos lábios. Eu não poderia suportar. Pois é, por isso resolvi que pode ir embora. Eu irei com você para escoltá-la. Não quero que nada lhe aconteça. Não quero ir embora. Ela apertou o rosto contra o peito dele trêmula. Era um tremor estranho, uma espécie de excitação. A mesma coisa que sentira naquela manhã em que saíra para ir a Fétina e encontrara no deserto pela primeira vez, enfrentando a imensidão silenciosa que achara ao mesmo tempo aterradora e deslumbrante. Quando o cavalo galopou com ela pelo oceano de areia, talvez Diane já tivesse intuído que estava se afastando para sempre da vida pacata e entrando num domínio do perigo, da paixão e do romance que a esperavam na cidade de Shemara. Uma cidade sobreada pelas grandes tamareiras, cheias de pequenas e estranhas lojinhas, de casas de pedra com um cheiro forte das exóticas especiarias do Oriente. Sabe o que está dizendo? Está falando sério? O sheik segurou-a de leve pela nuca, fazendo com que ela o encarasse. Sou uma árabe, Diane. Se você for minha, tem que ser por completo. Cada pedacinho de você pertencerá a mim. Será que pode compreender meu jeito de amar? Se conseguir enfrentar seu ódio, acho que saberei enfrentar e compreender o seu amor. Ela disse a última palavra ainda hesitante, como se tivesse medo de admitir que amava aquele homem, o pior inimigo de seu avô. Não se trata de enfrentar, estrangeirinha. Não é assim que pretendo me entender com você. Com um sorriso malicioso e terno, ele a ergueu nos braços e fez menção de carregá-la para dentro do palácio. Kazim, ela se debateu um pouco, sem muita convicção. Talvez seja melhor eu voltar à Bretanha. Ele parou imediatamente, com ela ainda nos braços. Não brinque comigo, Diane. A escolha é sua. Pode ir ou ficar. Mas se decida de uma vez, porque será para sempre. Ela encostou a cabeça no ombro do sheik e sentiu o perfume da pele dele, que já se tornara tão familiar e que acendia uma labareda dentro dela. Porém, no fundo de seu coração surgiu uma dúvida quanto às intenções dele. Serei sua Kadinei, murmurou perto do ouvido de Kazim, temendo a resposta. Minha o quê? Ele perguntou e não conteve o riso. Mas que ideia é essa? Por Alá, eu vou me casar com você, mocinha. Pensei que estivesse me entendendo. Os olhares se encontraram. O dela mais intenso do que nunca, com um brilho novo, e o dele profundo e sensual, como se penetrasse a alma de Diane. O sheik murmurou o nome dela e inclinou a cabeça até que seus lábios se encontraram. Foi um beijo apaixonado e terno. Por Alá, teremos de enfrentar oposições, ele a avisou, beijando-a de leve nos olhos. Meu povo espera que eu me case com uma moça de Beni Aram. Agora, preciso convencê-los de que eu tinha que ter você. Estava escrito. Soube disso no dia que a encontrei semi-morta no deserto. Você era o último elo de Ronai com a vida e cruzou mares e areias para vir me encontrar. É quase como se ele a tivesse mandado para mim. Eu a quero só para mim, Diane, e a terei. O povo de Beni Aram terá de aprender a aceitá-la. Pode demorar 1 ano aproximadamente, mas acabará acontecendo. 1 ano? Diane acariciou-o na nuca e percebeu que o sheik gostava de ser tocado por ela. Ele semicerrou os olhos, desfrutando o prazer da carícia. As pálpebras grandes, os cílios longos e escuros. O rosto dele era tão sensual que Diane se sentia derreter por dentro só de olhá-lo. Talvez tenhamos sorte e leve apenas 9 meses depois de nossa primeira noite de casados. Kazim! Dê-me um filho, homem, querida, e meu povo irá achá-la tão adorável quanto acho. Kazim, ele se apossou dos lábios macios de Diane, beijando-a com paixão. Por cima de suas cabeças, um bando de pombos passou em revoada, cortando o azul do céu enquanto os dois entravam no palácio.